Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Agora são 3 horas em ponto. Na virada do relógio, agora 3:01. Nós estamos agora com o início do nosso tradicional debate que acontece sempre nas tardes do ouvinte da Rádio Justiça, aqui no Justiça na Tarde. Demora no atendimento desrespeita o direito à saúde e o que muda com a declaração de urgência na saúde pública. E do que é que estamos falando nesse sentido? É que houve uma declaração do Ministério da Saúde que publicou uma portaria reconhecendo a situação de urgência em saúde pública em todo o país pelo período de 2 anos. Há dados, inclusive, da Agência Brasil, no sentido de que são 370 mil óbitos por ano por doenças não transmissíveis relacionadas a atraso no diagnóstico. Dados que, segundo a informação, são do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e a espera por procedimentos especializados no SUS se agravou com a pandemia de Covid-19. Para fazermos a nossa análise a respeito desse tema, estamos contando com a presença aqui nos estúdios da Rádio Justiça da doutora Alexandra Moreschi, advogada especialista em Direito à Saúde, e o doutor Fabrício Reis, advogado especializado no Direito à Saúde e Paciente. Eu agradeço a participação de ambos, sempre pela disponibilidade de estar conosco aqui nesse período de 2 horas para que possamos fazer um raio-x a respeito desse tema. Eu gostaria de começar perguntando, uma pergunta aberta aos nossos 2 convidados, com relação à importância desse tipo de declaração por parte do Ministério da Saúde. Na verdade, uma situação que os pacientes enfrentam no dia a dia, e diga-se de passagem, não é apenas no sistema público, mas também nos hospitais privados. Já temos verdadeiros quadros de horror que nós acompanhamos, infelizmente, até pelo noticiário, e que demonstram essa urgência. É importante esse reconhecimento por parte do Ministério da Saúde. Eu deixo em aberto para qualquer um dos 2 começar a resposta. Vou fazer meu uso aqui de ser a prerrogativa de ser mulher para falar primeiro. Bom, essa portaria ela é importante, né, e necessária. Eu acho que já deveria ter algo nesse sentido acontecido há mais tempo, porque e aí a gente tira o exemplo aqui de Brasília, né? Nós estamos ali com um hospital de base que a fila da oncologia está em torno de 6 meses para o primeiro diagnóstico. Olha, todos nós sabemos que existe uma lei dos 30 dias que da data do diagnóstico do câncer até a data do início do tratamento não podem passar os 30 dias. Isso a gente não está conseguindo nem diagnosticar em 30 dias, que dirá começar tratamento em 30 dias. Então a gente está tendo uma quantidade muito grande de pessoas que estão vindo a óbito por doenças não transmissíveis, ou seja, doenças que seriam curáveis, como o câncer, se detectados precocemente, né? E aí essa portaria, ela traz aí essa questão da situação da urgência, né, em saúde pública, e é de âmbito nacional. Importante a gente ressaltar isso, que é para todo o nosso território nacional, afinal, uma portaria do Ministério da Saúde, e traz também os impactos, né, da questão dos mais especialistas. Então, é um projeto do governo, e aí essa portaria veio meio que trazer aí a implementação real daquilo que o governo já vem tentando trazer com a questão dos mais especialistas. Aliada a essa portaria, né, lembrando aqui, portaria 7.061 de 6 de junho de 2025, a gente tem a medida provisória 1301 de 2025 também. Ela, a própria portaria do Ministério da Saúde se remete a essa medida provisória em vários dos seus incisos e artigos, inclusive. E ela faz ali menção a essa medida provisória e como que vai ser adequada essa questão da emergência em saúde pública e para que vai servir a medida provisória. Então, a portaria ela vem trazer execuibilidade da medida provisória. Doutor Fabrício, por favor. Primeiramente, Cadu, é um prazer estar contigo de novo. A última vez que eu gravei contigo já tem muito tempo, né? Então é um prazer poder estar aqui de novo e agradecer também o convite. E acho que esse movimento do governo federal é muito importante e tem, de fato, uma significância muito relevante, porque realmente é um esforço do Ministério da Saúde que vem lá já de trás, né? Inclusive foi um trabalho que começou com a ministra Nícia Trindade, né? E aí acabou, né, se postergando aí para o seu sucessor, né? Então é importante esse cuidado, porque o SUS, né, num sistema de um país como o nosso, né, de um tamanho continental, com diversas realidades municipais, estaduais, né, então acaba que essa decretação, né, de emergência que a priori pode soar como uma coisa
muito negativa, muito pejorativa, mas de fato é um esforço de uma correção de curso, né? Um dos maiores gargalos que se tem no SUS atualmente é justamente a atenção secundária, o atendimento especializado, né? O SUS tem seus diversos problemas e dificuldades, mas na atenção secundária muito especial, né, que é esse atendimento de especialistas, né, consulta especializada, procedimentos mais especializados, não necessariamente cirurgia, que já é atenção terciária, onde há um grande gargalo onde as pessoas não conseguem fazer tratamento, né? Então, essa nova iniciativa do Ministério da Saúde vai injetar só aqui em Brasília, vai ser a previsão de 24 milhões de reais, né? Já vieram 12 para cá, viram mais 12 muito em breve, para fazer de fato uma transformação, e pode ser uma política pública que traga uma transformação muito significativa para a própria estrutura do SUS, né? Então eu vejo essa iniciativa com uma certa animação, apesar de algumas ressalvas, né, que a gente certamente vai entrar, né? A ideia então dessa nova medida é dar oportunidade de atendimento para pacientes com câncer em até 30 dias, iniciar os tratamentos e, né, as terapias, e para demais doenças ou condições em até 60 dias. Se isso vai virar realidade também já é uma questão. Afinal, os pacientes com câncer já têm a lei de 60 dias, que até hoje não é cumprida, não é uma realidade, e eles estão baixando para 30 ainda, né? Então vai ser um grande desafio que a gente vai ter que acompanhar muito de perto. Essa questão de prazos, inclusive, do ponto de vista da prestação de serviços públicos, ela é uma questão bastante complicada, só que tem efeitos diferentes em relação a muitas questões. Por exemplo, os prazos para a tramitação de processos dentro dos tribunais, sabemos que muitas vezes ele acaba sendo uma espécie de ficção jurídica. Não é possível respeitar isso e todo magistrado sabe disso. O problema é que o prazo para atendimento e diagnóstico de saúde, a diferença é que o paciente morre, né? Então são questões que me parece que estão permeadas dentro da própria estrutura estatal. E aí eu pergunto, eu sou um pouquinho mais velho, então eu sou da época da CPMF, que foi justamente, gerando muita polêmica, criada há algumas décadas já, mas acho que se lembram mais ou menos, ouviram falar disso, já que eu sou o mais velho aqui hoje, e que era justamente com a finalidade, foi alegada a finalidade, de se socorrer a prestação de serviço público. Pode-se dizer que o Estado brasileiro ele sempre teve problemas com isso, mas são Brasis diferentes. O atendimento público é um problema já em décadas anteriores, podemos ir historicamente lá para o século passado. Mas são Brasis diferentes. Hoje a disponibilidade, inclusive, de dinheiro. O que é isso? É um problema de gestão, falta de continuidade de programas, independente do governo que entra ou que sai. Qual é a raiz desse problema no atendimento à saúde e que está aí com seus efeitos bastante claros por meio desse reconhecimento estatal em relação à questão? Então, Cadu, essa é uma questão interessante. Eu paguei muito CPMF, viu? Mais do que eu gostaria, inclusive. Então, a gente acompanhou essa época também. Essa questão, né, vamos dizer, de uma origem ou de uma raiz dos problemas da dificuldade do SUS é uma questão muito complexa que a gente não tem uma resposta fácil, né? Tem muitas percepções, inclusive subjetivas, né, e tal. Então, a gente não chega assim até uma resposta para bater e falar, é isso, né? Então, a gente pode fazer muito aqui uma avaliação muito empírica de uma mistura ali de uma vivência, de uma experiência profissional e tal. Então, a questão do SUS, eu acho que é multifatorial. Nós temos diversas pequenas questões que se aglomeram e acabam comitando, né, numa precarização do serviço, da própria estrutura, né? Então, acho que um dos principais pontos é a vontade política, né, de fazer acontecer e de se dar uma prioridade, de fato, à saúde pública, né? Nós temos diversas proteções constitucionais e também infraconstitucionais para o SUS, né? Tem questão de um limite mínimo de investimento, de orçamento, tem uma série de dispositivos para se tentar ali minimizar o sucateamento do SUS, né? Mas nem sempre a gente vê esse cumprimento tão à risca assim, ou a gente vê esse subterfúgio para realmente não se priorizar, né? Então acho que talvez a falta de uma vontade, de uma iniciativa e de um comprometimento político é um dos principais fatores. A questão da orçamentária é importante? Mas o SUS ele não chega a provavelmente faltar dinheiro, faltar orçamento. O que falta, de fato, é uma gestão eficiente, me fugiu a palavra, mas é uma automação dos sistemas, né, de tornar os sistemas e as comunicações muito mais
tecnológicas, muito mais avançadas. Então, essa questão da gestão também é uma questão muito importante, que acaba entrando também nessa questão da falta política e redundando em corrupção, em desvios, em diversas coisas que, infelizmente, não são notícias de novidade, né? São notícias antigas, que desde que a gente se entende por gente, a gente ouve notícias nesse sentido, principalmente no Brasil profundo, né? Nos grandes rincões aí. Então, acho que a questão do SUS é isso, uma gama de pequenos fatores que se aglomeram para virar um grande problemão. Lembrando que o SUS tem pouco mais de 30 anos, né? Também temos que ver o outro lado também, que apesar de tudo isso, o SUS ele está prevalecendo, ele está crescendo e é um sistema que ele é invejado pelo mundo inteiro, estudado pelo mundo inteiro, né? Então, diversos representantes de diversos países vêm, inclusive países que têm sistemas únicos de saúde, como a Espanha, por exemplo, vêm para o Brasil para aprender com a gente, né? Então, apesar de todos esses problemas, muito da questão política, cultural, gestão e tal, ainda assim ele está prosperando e está crescendo. Então, também a gente não tem que ficar só também numa visão muito pessimista e negativa do SUS, mas sim fazer esse equilíbrio dos seus desafios, mas também sempre se lembrando dos seus avanços também. Antes de passar para a doutora Alexandra, dando continuidade justamente a essa questão, mas é necessário justamente fazer justiça. Aliás, a famosa frase que eu vi e disse também durante a própria pandemia, a famosa Viva o SUS, porque justamente eu pude acompanhar diversas situações, inclusive familiares, de atendimento ao SUS, e ele agiu, foi efetivo. Mas apesar dos pesares, apesar de se chegar muitas vezes num posto de saúde de uma situação caótica, mas a se conseguir, através do trabalho daquelas pessoas que estavam ali, fazer o atendimento. Só que buscamos justamente tudo aquilo que o sistema pode ser e que ainda não é. Mas, doutora, justamente devolvendo a palavra nessa análise com relação a essa questão conjuntural. Eu vou trazer aqui uma questão importante que as pessoas às vezes não entendem, e aí não entendem a ineficácia do SUS em algumas questões, é muito porque nós temos um modelo hospitalocêntrico. Né? Então, no Brasil, a gente teve uma gripe, a gente corre para onde? Para o pronto-socorro. Você quebrou o dedinho, você corre para o pronto-socorro. Então, assim, nós somos hospitalocêntricos. Então, a gente tem essa visão porque a gente vem da época do INAMPS, quando a gente tinha lá, cada um que tinha sua carteirinha assinada podia acessar, né, o serviço de saúde porque estava coberto. E aí a gente vem aquela história de por que existiu isso? Porque os empregadores queriam que os trabalhadores tivessem uma melhor saúde. Não, na verdade, ele não queria que eles ficassem doentes, que eles trabalhassem mais. Então, poder ficar mais ativos dentro do trabalho. Então, na verdade, não foi uma benesse do trabalhador. Na verdade, ele estava pensando no bolso dele. E aí o SUS, ele vem exatamente com essa visão. Com essa visão de eu estou realmente pensando no meu bolso. E aí SUS, entre várias aspas, né? Por quê? Quando você consegue fazer com que o SUS dependente entenda que o nosso modelo criado pelo SUS não é hospitalocêntrico, e sim medicina de família, aí você consegue desobstruir todos os gargalos que a gente tem. Porque se a gente tem, efetivamente, pessoas que vão ali, frequentam um postinho de saúde, estão fazendo aquele diagnóstico precoce, né? E aí eu não estou falando só do SUS, não. Estou falando de nós, todos os dias que temos planos de saúde aí, que achamos que também não usamos o SUS, mas o sistema de saúde suplementar, ele também é sistema único de saúde. Ele é utilizado para suplementar aquilo que o SUS, né, os hospitais públicos não podem fornecer. Então, se a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, a gente consegue todos os anos fazer os nossos exames e tá procurando isso, você com certeza vai desafogar as especialidades. E aí a gente consegue fugir desse modelo hospitalocêntrico para vir para uma medicina de família, né? Que é o sistema mais barato que nós temos hoje, né? Quando você previne aquilo que poderia ser. Aí por que o SUS investe tanto em campanhas de conscientização contra o câncer, para fazer a mamografia, a questão relacionada aos cigarros, né? Propagandas contra o cigarro, porque é muito mais barato você impedir aquela pessoa de entrar naquele vício, naquela doença e tratar precocemente do que depois ter que tratar a doença em si, né? A gente tem uns dados estatísticos aqui, inclusive, que fala que 37% dos usuários do SUS que procuram, né, para tratamentos de câncer já são em fase agravada, ou seja, teriam que fazer quimioterapia, radioterapia ou mesmo cirurgias para retirada desse câncer. Então, isso custa muito caro, né? A saúde, a gente brinca que a saúde ela não tem preço, mas ela tem custo.
E é um custo muito alto. Então, a gente precisa pensar, né, em trazer isso. E essa ideia de trazer essa possibilidade de mais especialistas e diminuir o período de diagnóstico de doenças graves, como câncer ou outras doenças, isso faz com que a gente consiga economizar, né, num futuro dessas pessoas que teriam que precisar de tratamentos muito mais sérios. Nós tivemos o Mais Médicos e agora estamos com essa procura por especialistas. O que é que diferencia, podemos dizer, os dois programas? Como é que esse programa ele é direcionado agora? Qual o sentido, qual o objetivo especificamente dele? Nessa nova portaria, ela inclusive faz a previsão de convocação de 28 mil profissionais do programa Mais Médicos também, né? Porque é uma atenção coadunada, né, multidimensional. Porque essa atuação dos Mais Médicos normalmente é da atenção primária, que é no postinho do bairro, que é ali no postinho de saúde e tal. E o especialista é na atenção secundária, que é essa parte do atendimento mais especializado, então o ortopedista, o otorrino e tal, né? Então, como que seria o caminho natural, né, dentro do SUS? Seria, dentro desse contexto aqui da portaria, o cidadão ele vai ser atendido pelo profissional dos Mais Médicos na atenção primária, no postinho do bairro, para fazer um diagnóstico. Falar assim, você tem uma indicação de tal condição, tal, vamos então fazer encaminhamento para o profissional especializado. Que aí vai dar os direcionamentos de terapias, tratamentos, cirurgias, etc. Né? Então acaba que fica tudo sendo uma grande corrente, né, de uma forma de atendimento, inclusive com essa volta aí de um grande número de profissionais Mais Médicos também. Além também de uma ampliação da residência médica também, né? Que é uma coisa, que é uma demanda já antiga também dos profissionais de saúde, né? Então vai estar incorporado também nessa nova política de governo também. Faltam profissionais? Na verdade não, Cadu. Nós temos aqui no Brasil, nós somos um dos países que mais formam médicos no mundo, né? Então uma média anual aí de médicos formados aqui no Brasil gira em torno de 23, 24, 25 mil profissionais por ano, né? Então nós não temos falta de profissional. O que está faltando, na verdade, é uma atratividade profissional para trabalhar no SUS, né? Afinal, a tabela SUS ela já está defasada há 15 anos por aí, né? Então, assim, o salário, as remunerações e as condições de trabalho não estão acompanhando a iniciativa privada. Então, muitos profissionais acabam indo para a iniciativa privada até por uma questão de mínima de trabalho digno, que muitas das vezes acaba não sendo ofertado pelo SUS, né? Achei até interessante a gente poder entrar nessa questão, Cadu, porque a gente vê muitos discursos falando que o médico se forma, ele só quer saber de ir para a rede privada, porque como se fosse uma questão de ganância, sabe? Uma questão relacionada a dinheiro, mas é muito mais profundo que isso. Primeiro, é justo a pessoa buscar uma remuneração justa do seu trabalho e tal, mas também a realidade do SUS realmente não é atrativa. Condição de trabalho mínima, até mesmo estrutura física das unidades de saúde são muito precárias. Então, profissionais nós temos. O que está faltando, que inclusive também tem essa previsão, essa tentativa nessa nova mudança de política pública, é tentar fazer o SUS mais atrativo para que os médicos voltem a trabalhar no SUS e que seja interessante. Mas enquanto não tiver aí uma reformulação de plano de carreira, da planilha do SUS, da forma de remuneração, de condição de trabalho, acho difícil prosperar nesse sentido. Eu queria trazer outra coisa importante que essa portaria ela traz, né? Especificamente, quando a gente fala dos mais especialistas, ela não traz só a questão dos mais especialistas, mas ela traz também a possibilidade de benefícios tributários para hospitais particulares que atenderem pacientes do Sistema Único de Saúde. E a gente tem também a possibilidade das operadoras de plano de saúde prestarem serviços para o SUS como forma de ressarcimento. Muitas pessoas não conhecem, mas existe uma metodologia no Sistema Único de Saúde. Quando uma pessoa é atendida no SUS e ela tem plano de saúde, essa operadora de saúde tem que ressarcir o SUS desse serviço que foi prestado para esse paciente. Afinal, ele tinha plano de saúde, ele poderia ter se utilizado da rede de saúde suplementar, da rede de saúde privada. Então, essa operadora de saúde deve ressarcir ao SUS aquilo que foi gasto com aquele paciente, ok? O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue ter o cruzamento de informações, né, do SUS com a ANS com o SUS, e muitas vezes ainda quando tem, as operadoras de saúde não efetivamente ressarcem o SUS. Então, dando a possibilidade de que, por exemplo, nós temos um hospital da operadora X, né,
E esse hospital vai disponibilizar 5 leitos para atendimento do Sistema Único de Saúde. Esses leitos que forem utilizados nesse hospital podem ser debitados, né, desses valores que essa operadora teria que ressarcir ao SUS. E também a questão dos benefícios tributários. Então, a gente tem vários benefícios tributários, principalmente para santas casas e para os hospitais filantrópicos. Então, isso vai fazer com que, além da gente ampliar a rede, aí falar como é que o SUS vai ampliar a rede tão rápido para atender mais pessoas? Já se utilizando da rede privada que já existe, né? Ou filantrópica, ou de hospitais sem fins lucrativos. Então, as OSs também, que podem ser utilizadas para esse tipo de atendimento. Então, há possibilidades, e assim, é muito importante a gente ver que houve uma visão um pouco mais macro do que micro, né? Não se pensou, vamos construir aqui mais 35 hospitais, 2 em cada estado, etc., que ia ser um custo elevadíssimo e não ia resolver o problema que nós temos atualmente, que é hoje as filas que não acabam de pessoas que estão precisando de especialistas, e aí desde especialistas, desde ginecologistas até oncologistas. E está incluído também nessa questão da portaria a questão dos próprios laudos e diagnósticos, né, através da telemedicina, do telediagnóstico. Então, assim, essa pessoa vai lá, faz o exame, né, e a gente tem um problema muito grande no Brasil com questão a laudar, né, esses exames. Então, a gente tem parcerias com vários hospitais públicos e privados para serem feitos esses laudos. A meta, né, dessa medida provisória, né, desse programa específico, é trazer pelo menos 1.000 laudos por dia. Então, você consegue ter 1.000 diagnósticos por dia. Dentro do diagnóstico, você consegue encaminhar essa pessoa para onde ela deve ser encaminhada. Então, você diminui custos, né, dessa pessoa ficar esperando esse diagnóstico. Alexandre, eu trouxe uma questão importante aí sobre essa possibilidade de um convênio entre o SUS e a iniciativa privada, né? Não é uma coisa nova, já existe, né? Uhum. E é relativamente comum essa possibilidade. Então, por exemplo, o sistema de saúde do município, ele pode fazer um convênio com o hospital ali, por exemplo, para fornecimento de UTI, de uma radiologia, de serviços específicos. E aí entra a minha primeira ressalva dessa nova política pública, né? Porque ela não chega a desburocratizar essa possibilidade de convênio, de compactuação, mas facilita, deixa menos complicado e menos exigente. E aí entra uma preocupação para mim dessa questão que nós falamos, sobre a questão de gestão, de desvios, de malfeitos e principalmente também disso se virar uma iniciativa para se tentar precarizar ainda mais o SUS para justificar uma terceirização da saúde, né? Então, essa é uma questão importante para que as pessoas fiquem atentas nessa possibilidade dessa entrada muito forte da iniciativa privada no sistema público de saúde, que, claro, é sempre muito bem-vinda, é sempre muito importante, mas que levanta, de fato, essas preocupações e ressalvas, né? Afinal, a precarização do SUS, em muitas esferas, pode ser considerado um plano de poder para se justificar a entrada do privado, né? E a privatização. E essa facilitação trazida por essa nova política pública pode sim ser desviada e usada para interesses diversos, né? Então, a primeira de algumas ressalvas que eu tenho com essa política pública é nesse sentido aí que me levanta algumas preocupações. Isso não é um problema de gestão também? Pode ser, né? Pode ser de gestão, como eu falei na pergunta anterior, né? Não necessariamente falta de dinheiro, mas é como ele é gerido e como ele é trabalhado, né? Então nós... E não são raros os casos de você ver uma precarização programada e planejada daquele sistema local, no município, de uma grande capital, para fomentar e para justificar a entrada do capital privado e da iniciativa privada no sistema. Não necessariamente trazendo uma melhora para o atendimento, mas certamente trazendo muito lucro para quem se envolve, né? E abrindo espaço para a corrupção também. Uhum. Exatamente. E mesmo que não tenha corrupção, a mera entrada, a própria atuação na saúde por si só, já é altamente lucrativa, né? Além das questões de corrupção, que é muito comum a gente ver notícias dessas iniciativas privadas que estão se adentrando no sistema público de saúde e acaba tendo indícios ou até mesmo comprovação de corrupção, desvio, superfaturamento, etc., né? Então é sempre importante, quando se tem uma facilitação dessa mistura entre privado e público, principalmente com orçamentos tão bilionários como os da saúde, acho que é muito pertinente se ter esse cuidado e esse acompanhamento muito de perto, principalmente dos órgãos competentes.
a gente tem que pensar sempre nos dois lados, né? E tá alinhado aí com os órgãos de controle, né? Os órgãos de controle estarem ali sempre olhando, fiscalizando, né? Essas empresas que são OS, né? Terem sempre os seus conselhos fiscais e dando satisfação, né, realmente de onde está indo a verba e para o que está sendo usada. Então, assim, é importante a gente ter essa visão muito mais macro. Mas, apesar dos pesares, como o Fabrício já falou, é realmente admirável a gente conseguir dar conta de um país continental como o nosso, né, com tantas realidades que nós temos. E eu me lembro que uma vez eu estava num evento do Conselho de Saúde, um evento grande, que tinha conselheiros de saúde do Brasil inteiro. E aí uma conselheira de saúde do estado do Amazonas fez um comentário que eu achei assim incrível, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, para a gente ter a noção do tamanho que é o nosso país. E ela falou assim, olha, para nós, muitas vezes não dá certo essas licitações em comboio. Por quê? O SUS vai lá, o Ministério da Saúde vai lá e compra 1 milhão de ambulâncias. Só que para o meu estado a ambulância não serve, porque eu só tenho rios. Eu não tenho estrada para passar uma ambulância. Então a gente precisa ter uma visão diferenciada de que tem que ser uma ambulância aquática. E eu não sabia nem que existiam ambulâncias aquáticas. Existem. E não é só isso, né? Existem também as populações indígenas que ficam dentro do Amazonas. Então, assim, para você chegar lá, primeiro que é muito complexo, e eles não aceitam qualquer pessoa. Então, você tem que ir lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, passar um tempo com aquela tribo, eles entenderem o que você está fazendo. Muitas vezes você vai ter que fazer procedimentos e protocolos diferenciados do que a medicina oriental, né, ocidental traz, que não é o que eles acreditam. Então, a gente precisa ter essa visão muito mais macro do que micro, porque o Brasil é realmente um continente, né, e um país onde tem várias situações muito diferentes. Justamente o doutor fez referência ao Brasil profundo e perdão, isso toca num ponto que eu gostaria de puxar, que é exatamente o seguinte, falamos no início que há várias políticas públicas que são elaboradas e normalmente isso está associado justamente ao gestor de momento e que muitas vezes há uma vinculação até a própria estrutura política, não só federal, mas também dos estados. Então, por exemplo, agora falamos de mais médicos, falamos agora de mais especialistas, aqui tem especialistas, o programa já tem nomes diferentes, inclusive, mas normalmente batendo-se em algumas teclas específicas e que são muitas vezes relacionadas a ter mais médicos, como o nome já diz, ter mais especialistas e por aí vai. E, no entanto, talvez o problema, há orçamento, pelo que ficou claro aqui no que foi dito hoje. Só que isso me lembra, por exemplo, quando nós temos a situação referente a um outro setor, que é o setor de educação. Falta professores, os professores não são valorizados, mas as próprias estruturas das escolas, elas são o que são, é sabido, todos os dias a gente vê, principalmente no Brasil profundo, a dificuldade às vezes de um professor se deslocar e também as crianças se deslocarem para aquela escola que tem o telhado furado. Não há uma tendência histórica de se fazer esses programas investindo em ambulâncias, eventualmente na contratação de especialistas ou na contratação de médicos, e que não adianta pegar essas pessoas, assim como os professores, numa escola depauperada, colocá-los em hospitais que não têm equipamento, não têm cama. Não há um deslocamento, uma falta de análise e sensibilidade histórica em relação a esses programas que são realizados e que acabam não resolvendo muita coisa. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem política pública exatamente para isso. Então, por exemplo, quando a gente fala do Brasil profundo, né, a gente fala da população indígena, né, e etc. A gente está falando especificamente de uma política pública da pessoa indígena. A gente tem uma política pública que prevê exatamente como que vai ser feito. O que precisa, como que não precisa, quantos médicos, quantos agentes de saúde, quantas equipes efetivamente consistidas, né? Que aí equipes consistidas são aquelas equipes completas, onde você vai ter enfermeiro, médico, odontólogo, técnico de enfermagem e etc. O que você vai precisar adequar para aquela situação? Então, quando a gente tem uma política pública muito bem estruturada, a gente não tem esses problemas. Por quê? Você trabalha no macro e existem as verbas para o micro. Então, assim, para comprar
ambulâncias aquáticas, existe a verba já destinada para aquilo, porque se sabe que o estado do Amazonas, do Acre, enfim, mais ali ao norte, precisam e tem uma malha fluvial muito maior do que uma malha ferroviária, né? Rodoviária, inclusive. Então, quando a gente tem uma política pública estruturada, a gente não precisa pensar no micro. Então, a gente pensa no macro, que é para resolver aquilo que é endêmico hoje. E depois a gente passa para o micro, que aí tem as verbas individualizadas para cada estado. Quando o SUS ele foi pensado União, Estado, municípios e Distrito Federal. Então, a gente tem verbas regionalizadas para cada um deles e para que sejam feitas e aplicadas as políticas públicas específicas. Então, mais uma vez, a gente volta para aquilo que a gente falou desde o início, né? Tudo no SUS passa, não é por falta de dinheiro, não. Não é por falta de profissionais que tem no mercado, é por falta de gestão. A gestão pública, muitas vezes, é deficitária. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Que a gente tem governos que não propagam os programas anteriores. Então, tem a política pública, aí não é interessante para mim a aplicação da política pública para a população indígena. Eu esqueço que aquela política existe e eu vou focar só na política pública para as mulheres, né? Então, assim, é aplicado aquilo que eu acho mais interessante. Então, isso é um problema de gestão, de governo, né? Que a gente precisa conversar, trabalhar, e isso através da conversa política mesmo, né? E acabar com aquela história de política, religião e futebol a gente não discute. Discute sim, porque se a gente não discutir, vai continuar do jeito que está. Na verdade, já passo a palavra para o Dr. Fabrício, que já vai se manifestar. Não esqueça o que ia falar, por favor. Quando a gente às vezes interrompe a pessoa assim, esqueci o que eu ia falar, né? Mas por favor, se lembre, fazendo apenas uma observação nesse sentido, que é algo que é o que eu chamo que é a maldição da prefeitura anterior. Então, entra uma prefeitura com determinadas características, determinados programas, assume e joga-se fora, no ditado popular, a água da bacia com o bebê junto do que funcionaria, do que funcionava na gestão anterior. E assim vai se trocando e não há uma continuidade de aplicação de programas. No máximo, o que acontece muitas vezes é a aplicação do programa com uma nova maquiagem, aquele programa que dava certo anteriormente, independente de qual partido que fosse, mas com uma nova roupagem, uma nova maquiagem para se reivindicar a legitimidade da aplicação desse programa. Quer dizer, isso é que acaba acontecendo, pelo visto, também, nitidamente também na questão da saúde, em todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal. Doutor Fabrício, por favor, ainda se lembra o que ia falar? Lembro sim, doutor. Você comentou o exemplo dos professores, né? Apesar das condições das escolas, eu acho que é um fenômeno interessante da gente poder fazer uma análise aqui, né? Que comumente, né, historicamente, a gente pode perceber que os professores eles se mantêm ali na sua região, né? Na sua cidade de nascimento e tal. Então, viveu ali, se formou e ali trabalha, tal, apesar das condições. Na área da saúde, muito especial para a categoria dos médicos, a gente vê um fenômeno muito diferente, que é esse êxodo, né, saindo dos interiores para ir para as grandes capitais, né, que eu falei lá atrás. O SUS não é interessante, né, não é economicamente e estruturalmente interessante para o médico. Então, o que a gente tem? Um grande corpo de profissionais formados que estão tudo migrando para os grandes centros, as grandes capitais. Então, você tem São Paulo, Curitiba, Brasília e tal, com índice de profissionais muito superior ao indicado por uma população per capita, né? Enquanto que nos interiores você vê o contrário. Então, inclusive essa questão lá do programa Mais Médicos, que ele foi tão criticado por tantas pessoas, na verdade era justamente isso, era para suprir essa necessidade dos interiores e a experiência e a realidade, quando você vai olhar muito de perto como que foi a implementação e a vivência, o dia a dia desse programa à época, mostrou que ele foi altamente transformador, né, nas pequenas comunidades e tal, né? Eu falo dessa questão do êxito do médico não aqui como uma fala de julgamento ou de condenando nada do tipo. Como eu falei, é justo, né, é assim que as coisas funcionam, mas não podemos cerrar os olhos para isso, né? Que os médicos eles preferem ir concorrer com mais 1.000 na grande capital do que ficar no interior porque não tem condição de trabalho, não tem remuneração digna, não tem uma série de questões. E isso é uma questão que a gestão em si tem que estar antenada, tem que estar
atenta para isso, atualização do plano de carreira, remuneração, condição de trabalho, etc., para que seja interessante, assim como que o professor culturalmente fica ali na sua região, que o médico também fique. Né? A gente pega o exemplo aqui, né? A gente vive na Ilha da Fantasia, né? Brasília, até os piores lugares ainda são muito melhores do que qualquer outro lugar no país, né? Com relação ao sistema de saúde. E ainda assim a gente tem falta de pediatras. Todo ano, quando chega a época das doenças respiratórias, né, é o mesmo caos nas pediatrias, né? Mais uma vez, hospitalocêntrico, porque os pais só vão procurar o hospital na hora que o menino está muito doente, está naquela fase que a gente sabe que tem a epidemia, né, das doenças respiratórias. Então, assim, e a gente continua tendo falta de pediatras todos os anos. Por quê? Porque não é rentável para esses profissionais estarem no Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Trazer remunerações, e muitos deles não ficam, muito mais, não só pela remuneração, mas pela condição de trabalho. Né? Eu vou fazer uma pergunta, só que, na verdade, nós talvez devêssemos ter um antropólogo para responder isso, ou um historiador, mas eu pergunto da experiência dos doutores, se não há uma certa herança de uma mentalidade colonial, na verdade, não apenas com relação a isso, mas em relação a toda a sociedade brasileira, um pouco aquela coisa do eu estou no interior, a ida da colônia para a metrópole. Uhum. Então, assim, desde os tempos de antanho, quando você mandava os filhos da elite da sociedade para Lisboa, para Coimbra, para que pudessem estudar, para voltar eventualmente e já voltariam com os anéis de doutores especificamente. Não há uma mentalidade ainda de eu moro no interior, eu preciso me deslocar para, não a metrópole, mas pelo menos para a capital, porque aí eu estarei subindo na vida. Não tem um fenômeno cultural um pouco também que acaba atingindo isso? Eu acho que sim, Cadu. Eu acho que tem uma questão, até porque, historicamente, a própria condição do médico, por exemplo, já é uma formação muito glamourizada e elitizada. Não é à toa que grande parte dos políticos, durante grande parte da nossa história, era só médico, né? Só depois da nova república, da redemocratização, que a gente começou a ter a pluralidade ali, né? Mas grande parte dos políticos eram formados em medicina, eram médicos, né? Porque era considerado o ápice da intelectualidade, do conhecimento, da academia, né? Aliás, como é que é? Antigamente, acho que na década de 50, o ideal de família da classe média é que tivesse pelo menos um filho padre, um filho médico e um advogado. E um advogado, né? Eventualmente um militar, né? Assim, oficial, é claro. Então, assim, essa mentalidade ela permeia um pouco também, né, doutor? Eu imagino que sim, sabe? Mas eu acho que essa percepção assim, da questão de ir para a grande capital, nesse sentido, talvez de galgar degraus na vida e tal, eu acredito que, aí eu falo bem realmente do ponto de vista muito subjetivo, pessoal, não me parece ser uma grande realidade hoje, já foi anteriormente. Porque hoje, assim, com as redes sociais, é tudo tão globalizado, conectado, que às vezes a questão geográfica não é mais tão preponderante como era antigamente. O que eu acompanho e que posso apreender dos profissionais da saúde com quem a gente está trabalhando junto, acompanhando, fazendo diversas ações sociais, inclusive, não é nem essa questão regional, geograficamente dito, né? Eu quero ir para grande... Claro, tem, mas não é tão preponderante assim, né? Eu quero ir para São Paulo porque é lá que é onde tudo acontece e tal. Mas muitas vezes a pessoa até quer se manter, poxa, lá no meu estado, onde eu nasci, onde eu cresci, queria ajudar na comunidade, mas realmente a questão não tem condição, a remuneração não é boa, não tem condição. Então, eu acho que a parte estrutural, pelo menos até onde eu posso perceber, me parece muito mais preponderante hoje do que essa questão que também existe, mas né, da questão geográfica, do glamour de uma cidade ou de uma grande capital em detrimento do interior. Né? Então é a percepção que eu pessoalmente tenho. Eu vou me permitir discordar do Fabrício, que eu não faço quase nunca. Aqui é um debate democrático. Eu vou discordar. Eu acho que a gente tem, sim, ainda essa visão muito niilista de eu preciso ir para a grande capital, eu preciso ganhar dinheiro. E eu acho que com o advento das redes sociais e do capitalismo, inclusive, isso se tornou ainda mais urgente, né? Porque todo mundo tem que estar muito bem, né, na rede social. Você tem que postar que você está bem todo dia, que você malhou, que você comeu, que você trabalhou, que você levou o filho na escola, que você fez tudo e ainda dormiu 8 horas por dia e tomou 3 litros de água. Então, eu acho que essa questão se tornou ainda mais importante para as pessoas com o advento das redes sociais. Então, ter um trabalho que me não só me satisfaça,
mas que me faça feliz, né? Eu lembro que a nossa geração, né, que é uma geração mais antiga, né, milenial, década de 80, a nossa meta de vida era conseguir um trabalho, comprar a nossa casa, fazer faculdade. Essa era a nossa meta de vida. Para esses que são mais jovens agora, eles não se preocupam com a questão de ter um trabalho fixo, né? A gente conversava até que é uma geração muito diferente da que a gente tinha anteriormente, né? E eu não sei como a gente vai adequar essas arestas de gerações, e aí estou falando especificamente dentro dos ambientes de saúde mesmo, porque a gente tem uma geração que está muito mais preocupada com o bem-estar pessoal e muito menos com o bem-estar social, né? Então, isso na área da saúde é muito complexo, porque eu brinco quando eu falo com colegas advogados, inclusive, que quem vai trabalhar com direito à saúde não gosta de gente que está na área errada, né? Quem trabalha na saúde, mais ainda com pacientes, não gosta de gente e não quer se doar, independente de saúde pública ou privada, está na área errada também. Então, a gente precisa, talvez, pensar que modelos novos a gente pode implementar para que essa nova geração se sinta atraída para estar no SUS e para que essa geração mais antiga consiga se aposentar com dignidade, né, e deixar e passar o bastão para os novos jovens, porque hoje a gente vê que há uma quantidade muito grande de profissionais muito antigos ainda no SUS e os jovens não se veem atraídos por esse modelo. Aliás, nesse sentido, a isso me puxa debate que nós tivemos recentemente aqui, que na verdade é um debate muito em voga. Eu até costumo dizer que os debates que nós fazemos aqui, é claro que eles não se encerram justamente aqui na Rádio Justiça, muito pelo contrário, que é justamente com relação às medidas, inclusive recentes, relacionadas aos cursos de ensino à distância, inclusive a delimitação especificamente com relação particularmente aos cursos de medicina, aos cursos relacionados à saúde. E na ocasião, no debate, surgiu exatamente essa questão do tipo de formação, do tipo de profissionais que nós queremos e todo o questionamento que está havendo em relação a isso. A qualidade, inclusive, dos médicos que estão sendo colocados no mercado. E isso acaba incidindo em tudo isso que a gente está falando agora, né? Com certeza, Cadu. Eu, enquanto uma pessoa muito progressista, muito engajado nas questões sociais, eu sempre fui muito a favor e defensor da democratização e do acesso do ensino, né? Então, sempre vi essas discussões sobre o EAD, sobre a proliferação de faculdades e tal, como um discurso não necessariamente reacionário, mas assim, de limitador de acesso, de garantia, principalmente da população mais pobre e tal, você elitizar o conhecimento, o acesso à formação e tal. E a gente vai vivendo as coisas e vai criando maturidade, né? E vendo como é que a realidade se impõe, né? Então, de fato, existem áreas que esse cuidado e esse decoro com a qualidade e com uma solidez da formação, né, eu acho que é muito importante e muito imperativo até para o próprio funcionamento da sociedade. E aí a saúde eu acho que é uma dessas áreas, né? Então a gente pensa, como eu falei numa das perguntas anteriores, nós somos o país ou um dos países que mais forma médicos no mundo. Todos os anos, quase 30 mil pessoas por ano, é muita gente, né? E aí a gente fica pensando, como que está a formação desses profissionais, né? Como que está a qualidade do ensino, de acesso? Então, essas discussões relacionadas a exigências muito mais severas e robustas, né? Na qualidade, no comprometimento, a questão do EAD também, eu acho que são questões muito importantes para serem consideradas. Existem muitas áreas que o ensino EAD, pelo menos ao meu entender, não pode comprometer a formação, mas a questão da saúde, eu acho que a formação presencial, com uma teoria e uma prática robusta, eu acho que é muito importante, porque o bem que você está lidando é a integridade física, é a vida da pessoa, né? Não dá para você aprender uma cirurgia à distância, você tem que estar lá, né? E ainda assim, mesmo o presencial não é garantia de nada, né? Porque pode parecer que nós estamos condenando o EAD, mas na verdade é que não adianta você ter talvez fosse, eu digo em teoria, fosse melhor um EAD extremamente tecnológico, instrumentalizado, com determinados direcionamentos que não tem competência para dizer quais seriam, do que um curso presencial. Fiz até uma referência a isso, em que o acesso
acesso, por exemplo, ao cadáver do necrotério da faculdade, não sei se nesse é necrotério que fala nesse caso, ele é feito com cadáveres que já têm 20 anos e você já não diferencia um órgão humano do outro. E que a aula é dada naquela base. Então, isso é um elemento importante, me parece, não é, doutor? Com certeza, Cadu, porque realmente esse é um debate muito delicado, que eu acho que entre muitas nuances ali que a gente pode escorregar para ser entendido de uma forma diferente do que você está necessariamente falando. Mas o que eu falo é muito nesse sentido, desse cuidado mesmo da formação. Porque, em última instância, o que a gente discute aqui, por exemplo, numa rigorosidade de uma fiscalização, de um impedimento de abertura de mais cursos, tal, não é uma questão específica individual, mas é um cuidado com a sociedade. Porque a formação de uma geração de profissionais de saúde, até mesmo vamos puxar para os advogados, uma formação de uma geração de advogados que não tem uma habilidade de consultar e de navegar num código, por exemplo, de entender as leis. A questão, por exemplo, do analfabetismo funcional, né? Eu estive aqui com o Walter recentemente, nós conversamos sobre essa questão, que saiu uma pesquisa recentemente falando que cerca de 70% da nossa população brasileira é composta de analfabetos funcionais. E desses 70%, quase a totalidade são pessoas com formação superior, de ensino superior. Então, a pessoa que ela sabe ler, mas ela não tem uma capacidade de interpretação do que se está lendo e tal. Isso acaba refletindo em toda a sociedade. E há profissões e atividades que essa falta de discernimento, essa falta de até mesmo de treino mesmo, né? Que a faculdade é um treinamento. Pode colocar aí, trazer uma repercussão muito importante, muito negativa para a sociedade como um todo. Imagina uma geração aí, por exemplo, de advogados que não tem a capacidade de ler e interpretar uma lei, ou uma geração de profissionais de saúde que não conseguem ter essa condição também de fazer a interpretação, de fazer uma anamnese correta, não ter formação robusta. Então, é uma coisa que pode acabar virando uma grande bola de neve e trazer muitas consequências nas gerações futuras também. Isso faz muita diferença e até ontem a gente estava na conferência de saúde e a gente discutia muito sobre essas questões, né, de como serão os novos profissionais, principalmente esses advindos da pandemia, que estudaram quase que 100% na pandemia, né, que não tiveram os acessos, né, e aí vou ser um pouquinho polêmica aqui, falar sobre a lei da residência jurídica, ou da residência médica, né, pensei uma coisa e falei outra, que fala que é obrigatório a compensação das horas. Eu entendo toda a questão, o residente não tem direito a ficar doente? Tem sim, mas ele vai precisar compensar aquelas horas, porque você já imaginou se a pessoa tem que ficar 1 ano cumprida a residência, ela fica 8 meses de atestado, ela só trabalhou por 2, só aprendeu por 2, e aqueles outros 8 meses? Ela precisa ter aquela experiência prática, e eu acho incrível, né, que os médicos possam ter essa experiência prática. Eu gostaria, advogada, de poder ter tido uma experiência prática assim. Tive que aprender muitas coisas na marra, muitas coisas sozinha, muitas coisas pedindo ajuda, muitas coisas trabalhando em escritórios, muitas vezes de graça, só pela experiência, porque a gente não tem essa figura da residência nas outras profissões, né? E então, isso é importante para a formação e para o cuidado, né? Porque você aprende, não é só pelos livros que a gente estuda, pelas técnicas que a gente aplica, ou por aquilo que a gente aprende, mas sim por aquilo que a gente também assiste, por aquele profissional que é muito mais velho que a gente, né? Eu brinco com os meninos lá no escritório, gente, tem coisa aqui que eu faço que ninguém faz, porque eu aprendi isso há 15 anos atrás, quando a gente advogava de buscar processo no balcão do fórum. Então tem práticas que hoje não se utilizam mais, mas que a gente se utilizava lá atrás. Então, isso só se aprende mesmo com as pessoas mais velhas. Isso me lembra uma questão que me lembrei agora e que se falava muito num determinado momento, que era uma ideia, não sei se transformou em um projeto, se foi efetivado de alguma forma, que se falava a respeito, eu não sei se era, não me lembro agora se era obrigatoriedade ou um estímulo a que os médicos já recém-formados ou talvez na residência médica, que houvesse períodos de estágio, realmente não estou me lembrando agora, em comunidades do interior, justamente como uma forma de levar esses médicos, essa massa crítica especificamente, para o interior, gerando a possibilidade até eventualmente até de alguém permanecer no local. Não se fala mais nada sobre isso.
Porque isso é bem polêmico, na verdade. Eu sou, de certa maneira, defensor, né? Dessa percepção de que o médico recém-formado ele teria uma obrigatoriedade, uma necessidade de atuar no interior, em regiões mais afastadas. Mas isso levanta muitas questões, né, dessa questão da obrigatoriedade, né, de atuação, né, e a falta de liberdade de atuação profissional, né. Então isso é um debate que a gente tem que fazer um programa inteiro só para discutir isso, né, porque realmente não se falou mais nisso, não? Não, na verdade, realmente agora que você falou, realmente tem muito tempo que a gente não ouve mesmo também se falar nessas iniciativas, que teve uma época que realmente teve um pouco mais de calor disso, mas acabou que se arrefeceu. Que eu entendo que realmente entram muitas questões aí de liberdade profissional, da livre iniciativa e tal, que é muito complicado, né? Porque, por exemplo, você não vê essa discussão para outras áreas de atuação, né? Então, você não vê uma discussão para que o advogado tenha que atuar no interior, por exemplo, né? Por mais que você tenha toda uma justificativa muito crível e muito robusta de uma necessidade dessa forma, mas acho que essas relações entre os direitos individuais, as liberdades e tal, não é uma resposta fácil de se chegar, né? Eu mesmo não tenho uma resposta final para isso. Bom, eu dei um Google aqui e vi que aqui realmente não passou, né? Não foi, mas existem incentivos, né? Então, existem vários incentivos para que os médicos mais novos vão para o interior, né? Tem os programas de interiorização, mas, assim, nada obrigatório, né? Eu acho que é complexo, né? A gente tem na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, né? Ninguém fará nada... Ninguém é obrigado a nada. Né? A não ser em virtude de lei. Então, eu acho que nesse caso é complexo, porque a gente tem dois bens jurídicos tutelados muito, muito fortes, né? Que é a liberdade de escolha versus aí o dever social. Qual que é mais importante, né? Engraçado, eu me lembrei, fazendo uma referência ao ponto anterior sobre a questão de interior e capital, falando especificamente da saúde, mas eu me lembro de uma experiência pessoal. Em 1985, eu não deveria ter dito essa data, agora já foi. Na primeira viagem profissional internacional que eu fiz, lembro até que foi para o Marrocos, na época, um documentário que se produziu lá, e eu era de uma emissora local, na verdade. E eu lembro que lá, dentro do processo de produção, eu tive contato com um jornalista mais experiente, que era do Paraná. Ele era da antiga EBN, né, que era a agência estatal da época. Meu pai foi funcionário da EBN. O meu também. Não, o meu era da Agência Nacional, que era mais antiga ainda. Tem uma sucessão nesse sentido. Conversar depois sobre isso. Talvez eles tenham se conhecido, depois inclusive. Depois virou Radiobras. Exatamente, agora é EBC. Exatamente isso. E eu lembro que ele falando a respeito da realidade, e eu me interessei na perspectiva, e falei assim, mas seria talvez interessante uma experiência fora de Brasília, numa cobertura, particularmente uma cidade como Curitiba, que na época já era tida como uma das melhores capitais brasileiras. E eu lembro que ele olhou para mim com estranheza e disse assim, mas por que você quer ir para o Paraná? Por que você quer ir para Curitiba se você já mora em Brasília, se você já trabalha em Brasília? Eu falei, mas... na expectativa de uma experiência diferenciada do ponto de vista, não só profissional, mas na verdade em termos de vivência, uma outra cultura, aquela coisa toda, que a gente pensa que não é diferente, mas é. E eu lembro que a primeira reação foi essa, mas por que você vai sair de Brasília? Você já está lá. Então tem uma relação nesse sentido que acaba gerando muitos questionamentos individuais que, se transferirmos para uma massa de profissionais, acabam se transformando em pensamentos coletivos e muitas vezes pesando em decisões até de políticas públicas. E por falar em políticas públicas, também eu gostaria de perguntar a respeito de um ponto específico da portaria que, pela informação aqui da Rádio Agência, da Agência Brasil, garante a portaria garante mais agilidade na realização de pré-operatórios e demais, os dados aqui, 1,3 mil tipos de cirurgias, incluindo 6 áreas prioritárias, entre elas cardiologia, ortopedia, oncologia, aqui só cita... além de procedimentos de outras especialidades, como neurocirurgia e correção de hérnia. Primeira questão, de trás para frente, por que especificamente essas áreas? Elas são áreas que têm mais pacientes? Podem dizer alguma coisa nesse sentido? É porque são áreas que demandam um pouco mais de exames para fazer o tipo do procedimento específico. Então, tem que fazer risco cirúrgico, tem que fazer alguns exames específicos. E, a não ser que seja uma urgência ou uma emergência, você precisa fazer todos os exames pré-operatórios. E a gente não tem espaço
nem quantidade suficiente para fazer o tanto de exames que precisariam ser feitos. Então, a implementação da telemedicina, né, e da medicina, do telelaudo, isso facilitaria muito. Por quê? Por telemedicina, você consegue fazer a prescrição desses exames. Então, o médico não precisa especificamente estar presencialmente com esse paciente, né? Esse médico consegue atender uma demanda muito maior do que se fosse presencialmente, porque aí você está passando por um momento que você está fazendo risco cirúrgico. Então, você já sabe quais são a bateria de exames que você precisa passar. Então, você encaminha esse paciente para os locais de referência, né? E aí você vai ter os profissionais e você tem a possibilidade dos laudos através de telelaudo. Então, você faz, por exemplo, você foca naquele profissional ali para fazer 100 raio-x naquele dia. Ele não vai laudar nada, ele só vai fazer raio-x, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí os laudos vão ser feitos por outras terceiras, quartas, quintas pessoas que aí podem laudar na mesma velocidade com que você faz os exames. Então, isso facilita e faz com que as cirurgias possam ser realizadas de forma mais rápida. Também havendo a estruturação dos médicos que possam realizar essas cirurgias, porque não adianta nada a gente ter os exames, a gente faz o pré-operatório e aí não tem profissionais para fazer essa cirurgia. Então, é tudo um aliado ao outro. Essa portaria, inclusive, ela traz uma questão importante, que é a possibilidade da implementação do centro de referência oncológica, né, que hoje nós no Brasil nós não temos alguns hospitais referências, mas a gente não tem um centro de referência especificamente. Isso vai facilitar, porque esse centro de referência ele vai ser totalmente equipado e pensado só para fazer essa parte de tratamentos oncológicos. Então, você consegue trazer uma celeridade num tratamento, quando você consegue especializar um local. E a gente vê que isso funciona muito bem, aí mais uma vez trazendo aqui para Brasília, que a gente vive na terra da fantasia, às vezes a gente esquece, mas aqui em Brasília, os hospitais regionais, cada um deles é especializado numa área específica. Então, a gente tem o base, que as cirurgias ortopédicas só são feitas no base. Cirurgias relacionadas a questões medulares só são feitas no Hospital do Paranoá. Então, assim, essas questões fazem com que a gente consiga abrir o leque, separar por especialidades aquilo que precisa ser separado como especialidade. Bom, esse ponto que você trouxe, Cadu, é um ponto que é uma segunda ressalva, né, que eu traria dessa questão dessa portaria. Porque isso aí é um objetivo, né? O objetivo é fazer não sei quantas cirurgias. Como é que vai ser? Por meio de mutirão, por meio de parceria com a iniciativa privada e tal. E aí, mais uma vez, a gente entra naquela ressalva, naquele cuidado de se acompanhar de perto, porque nós já tivemos vários históricos de mutirão de cirurgia, de catarata, que saiu um monte de gente cego, né? Perdeu a visão. Teve mutirão de cirurgia ortopédica que teve erros graves, situações graves. Então, assim, é um objetivo nobre, claro, mas é uma ressalva que me levanta, né? Como que vai se alcançar esse objetivo, né? Vai fazer em parceria com a iniciativa privada? E como é que vai fazer o cuidado com o superfaturamento, com o desvio, com aqueles históricos da cidade inteira que tirou dente, né? Que já virou notícia recentemente. Então, assim, é uma questão importante também de se ter uma atenção muito especial na perseguição desse objetivo e como é que ele vai ser alcançado. Isso já faz com que nós entremos num ponto que eu gostaria de puxar também, ainda relacionado a esses dados, que é algo que muito possivelmente deixa algumas pessoas assustadas. Aliás, eu também fico assustado com relação a isso. De se imaginar a bateria de testes que são necessários fazer e que são absolutamente fundamentais para o sucesso da intervenção, particularmente uma intervenção jurídica. Cito até uma situação específica que eu me lembro que eu fui fazer uma ressonância magnética com sedação e cheguei, isso num hospital particular, e fui sedado, e eu lembro que em determinado momento eu tive a impressão que tinha um sonho, que eu achava que eu estava na primeira versão do filme Matrix, em que ele acorda no meio, porque eu lembro que eu vi uma barulheira, umas engrenagens, alguma coisa assim. Eu estou sonhando e pum, apaguei de novo. O que estava acontecendo? Houve um problema na liberação do exame e eu fiquei 4 horas dentro da máquina, desacordado, e a minha esposa absolutamente enlouquecida, brigando com o plano de saúde e com o hospital, porque houve um problema burocrático. Numa situação que ela é relativamente simples, isso já é assustador. Numa cirurgia oncológica, aliás, temos aqui os dados dos óbitos. Então, eu gostaria de falar justamente a respeito da questão da qualidade
na aceleração da prestação desses serviços. Mas isso vai ficar para daqui a pouco, porque agora são 16 horas em ponto e daqui a pouquinho nós voltamos com a continuação do nosso debate a respeito dessa importante questão de saúde. 104,7 FM, aqui você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora são 16 horas e 4 minutos. Nós estamos com nossos debatedores aqui nos estúdios da Rádio Justiça, doutora Alexandra Moresca, advogada especialista em Direito à Saúde, doutor Fabrício Reis, advogado especializado no Direito à Saúde e ao Paciente. E nós estamos conversando a respeito, a partir de uma questão específica, que foi a declaração de urgência na redução de espera por atendimento especializado, que foi determinada por meio de portaria do Ministério da Saúde, reconhecendo a situação de urgência em saúde pública em todo o país. Na verdade, uma questão que não é nova, acompanhamos isso não há vários anos, mas há décadas em relação a essa situação, que tem diversas camadas, diversas nuances em relação aos acontecimentos do dia a dia que todo cidadão brasileiro acaba enfrentando, inclusive na rede privada, não podemos nos iludir. Eu fazia uma referência ao final do bloco anterior com relação a um ponto específico. Eu havia feito a referência, a informação de que a portaria do Ministério da Saúde garante mais agilidade na realização de pré-operatórios e de mais 1,3 mil tipos de cirurgias, incluindo áreas prioritárias. A doutora Alexandra, inclusive, explicou porque, e o doutor Fabrício também, essas áreas especificamente sendo eleitas como prioritárias. Mas aí eu faço a seguinte pergunta com a seguinte observação. Muitas vezes, quando vemos a elaboração de documentos relacionados não apenas a políticas públicas, mas a documentos que são elaborados no sentido de dar diretrizes a determinadas operações, a determinadas questões, muitas vezes há alguns termos que eles podem ter uma aplicação genérica. Então, por exemplo, agilidade na realização de pré-operatórios. É definido na portaria que tipo de medida pode ser adotado, porque às vezes fala assim, não, vamos agilizar, vamos acelerar. Primeiro ponto. Segundo, às vezes no dia a dia, na realidade de fazer essa agilização, tratando-se de questão de saúde e de cirurgias particularmente, quais as garantias no sentido da manutenção da qualidade da realização desses exames para não acontecer aquilo que eu descrevi que aconteceu comigo num exame simples, mas que no caso de uma cirurgia de oncologia, por exemplo, é muito mais grave? A agilidade da cirurgia não necessariamente quer dizer que a cirurgia vai ser feita às pressas, né? A agilidade é mais nessa questão de dar a condição para a pessoa estar ali na mesa de cirurgia, né? Que é com a realização dos exames preparatórios, risco cirúrgico, etc. A gente chegou a comentar bem rapidamente aqui no bloco anterior, né, que essa questão de agilidade, né, seria por meio aí do chamamento da iniciativa privada para fazer convênio com o SUS, né, fazer esse atendimento privado mais, né, custeado pelo SUS e também por meio dos mutirões, né? Eu até falei que são pontos importantes, tem um acompanhamento dos órgãos de fiscalização, né, das entidades protetoras aí dos direitos de pacientes, inclusive de classe também, né, das condições de trabalho durante essas iniciativas, né? E é um objetivo, aí eu acho que agora é importante a gente observar como que esse objetivo vai ser perseguido para ser alcançado, né? Porque realmente levanta muitas questões mesmo. Mas eu insisto, inclusive, numa questão ainda, a doutora já ia se manifestando aqui, mas eu acrescento mais esse ponto. Não é justamente nessa fase de detecção de sintomas, justamente do paciente que mora o perigo, muitas vezes algo que pode não ser detectado durante a realização desses exames extremamente importantes, em que pode acontecer algo errado na realização, por exemplo, de uma cirurgia? Intercorrências sempre são possíveis, né? E aí sempre vai. Por isso é tão importante fazer um acompanhamento, né, especializado e técnico, né, preparatório para cirurgias, né? Claro que a gente fala aqui não enquanto médico, né? Mas sim, enquanto advogado que tem ali aquele conhecimento da convivência com a área, né? Então, essas intercorrências e essas possibilidades podem sempre acontecer. Então, não é incomum de surgir alguma resposta corporal, porque, afinal, cada organismo é um organismo, né? Então, as respostas corporais, elas são imprevisíveis e inesperadas algumas vezes, né? Então, essa questão realmente é uma possibilidade. Mas
Quando eu cito que a questão da realização de um mutirão é uma questão de se ficar atento, não é pelo procedimento em si, né? Porque tivemos situações que teve mutirão de cirurgia, que tivemos resultados muito prejudiciais, sim, mas são casos que não refletem a realidade como um todo, né? São muitos os mutirões que se tem que você zera a fila, você tem um avanço importantíssimo na fila e nos atendimentos e corre tudo muito bem, né? O importante é isso, é ter esse preparatório muito robusto antes, durante, depois, né? Para que seja feito de fato um trabalho, né, bem feito, né? E que esse mutirão ele sirva a seu fim. E também ficar atento principalmente pela questão de grana, né? De como é que o dinheiro, o orçamento está sendo usado, se é aquilo mesmo, se tem desvio, se tem superfaturamento. Então, os cuidados é muito nesse sentido, porque os mutirões, eles têm, assim, um papel muito importante no SUS, né? Então, acontece muito comumente, aqui em Brasília já tivemos alguns mutirões já, e foram bem exitosos, né? Então, eles, quando bem feito, bem planejado, tudo certinho, eu acho que é uma engrenagem muito importante para o funcionamento da máquina. Eu não sei se alguém teve curiosidade de dar uma lidinha na medida provisória, né, que implementa aí o programa. Ele traz, né, que existe a possibilidade de isenções fiscais, né, tributárias, etc. E os créditos financeiros dessa medida provisória, eles são limitados a 2 bilhões de reais anuais. Então, a gente tem aí a possibilidade de um incremento no orçamento da saúde de 2 bilhões de reais, né? Para quem tiver curiosidade, está ali no parágrafo 2º do artigo 4º. Desculpa, do artigo 4º, tá? Da medida provisória. Então, isso é bastante dinheiro, considerando essas questões, e um dinheiro que, de certa forma, Cadu, estava perdido. Porque a gente está falando de créditos tributários, né? Ou de ressarcimento ao SUS. Então, a gente está falando de dinheiro que talvez nunca entrasse nos cofres do governo e que vão ser disponibilizados. Lembrando que esses valores só vão ser disponibilizados após a prestação do serviço e no ano seguinte, né, o exercício fiscal que for feito o serviço. Então, por exemplo, digamos que uma entidade específica prestou serviços, por exemplo, aqui em Brasília nós temos uma parceria do Sírio-Libanês com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para a questão de laudos, né? Laudos e segundas opiniões, pareceres de segunda opinião. Após essa prestação desse serviço, né, no exercício fiscal seguinte, eles poderiam fazer requerimento dessas isenções de impostos, de tributos, ou mesmo das questões relacionadas ao ressarcimento, né? São créditos que são realmente importantes, né? E eu acho que a gente foi muito bem pensado isso, porque, assim, como a gente falou, era um crédito que talvez nunca viesse, e aí a gente consegue implementar aí mais 2 bilhões anuais, né, e maximizar o atendimento dessa população. Então, dessa forma, né, a gente consegue trazer possibilidade de ter um atendimento de maior qualidade. Então, assim, você tem um laudo de um profissional, né, do Sírio-Libanês, você tem um parecer de segunda opinião do Sírio-Libanês, ou mesmo do Einstein, né, que também tem parceria com o Sistema Único de Saúde. Esses hospitais que muitas pessoas que sequer teriam acesso são muito importantes para que a gente possa evitar essa má prestação de serviço, ou mesmo uma cirurgia correndo, ou mesmo um parecer mal feito. Então, eu acho que a ideia é muito boa. Vamos ver se na implementação dela vai funcionar exatamente como se pensou. Há uma série de medidas da medida provisória. É meio cedo, talvez, para se falar em termos até de sucesso ou de procura, porque, se eu não estou enganado, ela é do dia 30 de maio, ou seja, bastante recente. E a previsão, justamente, de uma série de procedimentos... Exato. E já há uma previsão de uma série de procedimentos burocráticos, no sentido da adesão dos hospitais, etc., inclusive com prazos que vão de 2026. Já há uma repercussão no meio especificamente, com relação à eventual adesão, com relação a isso? Já há uma repercussão em relação a essa medida tomada por meio dessa medida provisória? Nós podemos falar algo nesse sentido? Tem movimentação, sim, inclusive as superintendências de saúde elas já estão antenadas, né? Então as secretarias de saúde já estão atentas para essas questões, né? Afinal, essa iniciativa, vamos dizer, esses primeiros passos têm que ser tomados pelas secretarias estaduais de saúde, né? Então aqui em Brasília, por exemplo, já temos alguns avanços, né?
nas preparações e no cumprimento dessa liminar. Claro que cada realidade vai ter, né, vai ter a sua realidade, né? Mas, de fato, assim, pelo menos dali dentro do âmbito da saúde, dos SUS locais, ali em convênio, ali no primeiro contato com a iniciativa privada de local, já está tendo, sim, uma movimentação. Afinal, porque isso aí não é como a gente comentou anteriormente, né? Essa política pública, ela vem já de um trabalho muito antigo, né? Então, começou lá com a Anísia e aí acabou saindo só agora, né? Após a saída dela. Então, já é uma coisa que o setor já estava atento, se preparando. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, e temos tempo, então, para dar detalhes a mais aqui, que é interessante que a maioria da população, na verdade, não está acompanhando exatamente isso, e no texto da medida provisória, aqui, há diversas referências nesse sentido. Então, por exemplo, confirmando, inclusive, a informação da doutora, os créditos financeiros de que trata essa medida provisória serão limitados anualmente ao valor de R$2 bilhões. Ainda bem que o limitados aqui tem um valor um pouco alto, pelo que me parece, né? E a partir do exercício de 2026, era a referência que eu fazia do ano que vem, para fins de cumprimento da legislação orçamentária e fiscal, o Poder Executivo Federal incluirá a renúncia de receita de que trata este artigo na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual, nos termos do disposto do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Faço uma observação nesse sentido, que é algo que muitas vezes a população ela fica distante. Há toda uma engenharia que necessita, inclusive, do trabalho técnico do setor público e do setor privado, no sentido de se respeitar esses prazos e fazer esse acompanhamento. Normalmente não se sabe o que está acontecendo e fica mais fácil a visualização nesse sentido. Mais detalhes aqui. Os créditos financeiros de que trata essa medida provisória, apurados mensalmente, olha o trabalho hercúleo aí, serão utilizados na compensação de tributos federais inscritos ou não em dívida ativa da União. Isso interessa profundamente, justamente, particularmente quem está endividado. O valor dos créditos financeiros apurados será reconhecido no resultado operacional. Os créditos financeiros apurados nos termos do disposto nessa medida provisória, 2 pontos. Bom, aí vem um monte de coisa, vou tentar resumir. Serão prioritariamente usados na compensação com débitos próprios, objeto de negociação de dívidas no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. E por aí vai. Ou seja, é uma engenharia que ela está em processo de construção, melhor, se começou agora esse processo não de construção, mas de aplicação, na medida que, para se chegar a esse texto, tivemos, como o doutor bem disse, um processo que já vem caminhando e que há necessidade de um acompanhamento constante e ele pode se transformar em sucesso. A expectativa, na verdade, pelo que eu vi de diversos especialistas, inclusive especialistas sanitários, da própria área da saúde, secretaria, é uma perspectiva muito otimista, né? Que não chega a ser um consenso, claro, né? Mas grande parte dos especialistas que eu podia acompanhar falando sobre isso, eles falaram que essa política pública, em ela conseguindo avançar e se consolidando, ela vai ser um avanço considerável na saúde pública, vai ser transformador para o SUS. Mas tem chance de não dar certo também. E aí pode ser um retrocesso muito grande. Então, estamos aí entre a cruz e a espada, né? Com certeza. Já vou deixar a pergunta, mas acho que a doutora Alexandra quer falar. O doutor tinha falado a respeito de ressalvas e se essas chances estão relacionadas a essas ressalvas. Mas a gente já volta nesse ponto. Doutora Alexandra. Eu acho que vai ser bem importante essas questões, mas eu queria trazer um outro ponto aqui da medida provisória, porque ela é importante, porque ela também traz algumas alterações na Lei 8080. Para quem não sabe, a Lei 8080/90 é a que regulamenta o nosso Sistema Único de Saúde. E a medida provisória, ela trouxe várias alterações na Lei 8080. Uma delas, né, que eu achei bem importante, é a alteração do artigo 47A, que fala que o SUS contará com um sistema de dados públicos mantidos pelo Ministério da Saúde, que conterá informações sobre o tempo médio de espera para a realização de consultas, procedimentos, exames e demais ações e serviços de atenção especializados à saúde. Então, assim, não é só criar uma engenharia para se fazer acontecer. É você poder ter transparência de como isso vai acontecer. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes dessa medida provisória. É você poder ter um sistema que você entra e você sabe, opa, eu sou o número 72 da fila. Então, se estou atendendo 5 pessoas por dia, em tantos dias vai ser a minha vez.
Então, assim, isso traz um conforto até de previsibilidade para esse cidadão, né, para esse SUS dependente, essa pessoa usuária do SUS, que sabe que em tanto tempo ela será atendida. Sabe que em tanto tempo ela vai ter o seu exame feito. E isso é uma coisa que a gente que trabalha na área da saúde, principalmente com relação às questões de políticas públicas, a gente vem cobrando há muitos anos do governo. Porque isso tudo é só alimentar um sistema. Isso tudo é possível de fazer através de sistemas. Hoje a gente tem aí as inteligências artificiais que fazem isso tranquilamente. Então a gente pode, aliado à tecnologia, trazer essa possibilidade de até um pouco mais de conforto. Porque assim, eu tenho certeza que um paciente que está doente, né, que está com uma suspeita de câncer, por exemplo, ele vai ficar muito mais tranquilo em saber que daqui 15 dias ele vai realmente ter a consulta dele, do que ele ficar naquela espera de, vão me ligar, vão entrar em contato comigo. E isso até causa agravos na saúde desse paciente, né? E um outro ponto também que eu achei, depois se o Fabrício quiser comentar, que eu achei bem importante também, foi a questão da alteração do artigo 32, parágrafo 10, que fala sobre a questão do ressarcimento ao SUS, né, que eu já trouxe lá atrás, que ele fala que a obrigação de ressarcimento que trata esse artigo poderá ser convertida em prestação de serviço no âmbito do SUS. Então, ao invés de pagar, né, em dinheiro e o SUS ter que entrar com as ações de cobrança e etc., né, mediante celebração de termo de compromisso que especificará os serviços a serem prestados conforme condições estabelecidas no ato conjunto da Advocacia Geral da União e do Ministério da Saúde. Então, a gente tem a possibilidade de conversão desse crédito que não é recebido, né? A gente tem um déficit absurdo de ressarcimento ao SUS, esse dinheiro não volta para o sistema público de saúde, né? E que a gente pode transformar em serviço. Então, você consegue ali, dentro daquele próprio tratamento que aquela entidade já presta, acrescentar ali esses pacientes a mais, que não vai prejudicar e vai trazer uma possibilidade de melhor prestação de serviço. Esse paciente que vai para a rede privada, mas na expectativa desse ressarcimento com o serviço público, isso ainda não está acontecendo, né? Então, o ressarcimento ao SUS, ele é feito quando você tem um plano de saúde e você se utiliza do sistema público de saúde. Por exemplo, você sofre um acidente, o SAMU vai lá, te pega e te leva aqui para Brasília, para o base, né? E você é atendido, os primeiros socorros são feitos lá. Tudo que foi gasto com você, naquele momento, desde que você foi pego pelo SAMU até o momento que você tiver a alta ou você sair para um hospital privado, deve ser ressarcido ao Sistema Único de Saúde. Porque isso é um custo que o SUS não deveria ter, já que você tem um plano de saúde. Então, isso que é o ressarcimento ao SUS. Então, isso permite que o SUS troque com a operadora de saúde, que teria que ressarcir isso, por prestação de serviço. Né? Hoje a gente tem um advento muito grande de operadoras de saúde que têm seus próprios hospitais ou suas próprias clínicas de atendimento. Né? Então, isso pode ser trocado, esse serviço, lógico, tudo através de termo de cooperação, assinado e etc., e especificado quais serviços que serão prestados, mas há essa possibilidade. Isso é muito importante, porque a gente tem uma verba que fica esquecida, porque você não consegue, muitas vezes, executar esses valores. No caso, o paciente ele que tem que fazer Não. Essa comunicação é feita, em tese, automaticamente, SUS e ANS. Quando esse paciente entra, né, no Sistema Único de Saúde, em tese, e aí por isso a importância desse sistema, que vai ser implementado pelo Ministério da Saúde, que vai integrar tudo, esse sistema, em tese, identifica esse paciente como beneficiário da operadora XPTO. Quando ele identifica, ele já sabe, esse paciente, todo o gasto dele vai ser encaminhado para a ANS comunica à operadora de saúde. Seu paciente, Alexandra, entrou no hospital tal dia, ficou tantos dias, gastou isso, você precisa ressarcir isso ao SUS. Então, é feito via esse sistema. O paciente não fica nem sabendo. Nem fica sabendo, muitas vezes. Ele só é atendido. Ele só é atendido e tem que ser atendido, né? E esse trâmite é todo administrativo. Só que a gente tem muitas falhas nesse trâmite, porque a gente não tem... por exemplo, imagina lá no interior. Você mal tem uma impressora, que dirá um sistema ou internet que consiga conectar essas informações. Então, como esse sistema que o Ministério da Saúde está criando
também para as questões de possibilidade de você consultar o seu lugar na fila e etc., a gente vai poder também ter essas outras informações, né? Com o tempo a gente vai conseguir cruzar e talvez isso funcione melhor. Eu tive uma experiência também nesse sentido, um acidente que sofri há alguns anos, e eu me lembro, a doutora está falando isso, eu estou me lembrando justamente, eu na maca com colar cervical e perguntando o que estava acontecendo. E eu tinha sido levado para o base pelo SAMU. E eu acordado e perguntei, e eles falaram assim, não, o problema é que o ortopedista não está presente no momento e tem uma cirurgia que está mobilizando todos os outros, uma cirurgia de emergência delicada, e a previsão de atendimento, provavelmente às 4 da tarde, isso era 1 da tarde. E aí eu disse assim, olha, me leva para o hospital particular que eu tenho um plano de saúde. Ficou aquela questão, não, mas a gente já trouxe para cá, tem obrigação. Eu falei, olha, não foi feito o registro ainda. Me desloca porque é um a menos na fila, pela lógica e tal. Se esse atendimento tivesse efetivamente acontecido lá, então teria havido essa comunicação e eu nem ficaria sabendo. Nem ficaria sabendo. Essa comunicação é feita diretamente entre o Sistema Único de Saúde e a ANS, que faz parte do Sistema Único de Saúde também, né? Então é feito isso. Eu tive uma experiência parecida também. Meu filho, uma vez no eixão, ele rasgou a perna na bicicleta, tomou 13 pontos. E foi exatamente isso. Quando o SAMU veio buscar, ele falou assim, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Qual que é o hospital de referência? O Hospital Brasília. E aí eles me levaram direto para o Hospital Brasília, nem me levaram para o hospital público, exatamente porque eu falei, não, prefiro ir para o hospital particular, porque é menos um na fila, e eu não vou atrapalhar ali, né? E é uma coisa que não é tão urgente assim, né? Só estava sangrando, assim. Agora, só para registro das bizarrias, que tem a ver com essa questão da qualidade do atendimento, a parte mais bizarra é que eu, na maca, me levaram de volta para a ambulância. Qual hospital? Tal. Mas eu não lembro exatamente, se perguntando direito, e não sabia, eu não estou identificando, não vou falar mal diretamente de ninguém, mas eu sei que no final das contas, não, peraí, o senhor tem telefone? E eu, por sorte, tinha colocado o telefone no bolso, puxei e eu, com o colar cervical, deitado na ambulância, ligando para o hospital e dizendo assim, eu tive um acidente, estou sendo levado, tem leito? Não tem leito. E aí eu lembro do motorista gritando para o socorrista, dizendo assim, fala para ele ligar de novo, porque ele tem que ser atendido lá sim, ele pode exigir que vai ser atendido. E eu lá, deitado, ele brigando com o atendimento do hospital e acabei sendo levado e sendo atendido lá efetivamente. Mas isso só a título de ilustração em relação a essas questões que nós passamos no dia a dia. Qualquer pessoa já passou por alguma questão relacionada a isso. Doutor Fabrício tinha observações a fazer. Aliás, não, era a pergunta que eu tinha feito justamente, vou resgatar agora, que era justamente a respeito da sua última afirmação no sentido de que pode ser um sucesso, mas também há possibilidades do sistema dar errado. E eu perguntava se isso tem uma relação com as ressalvas que no início do programa o doutor disse que tinha com relação ao sistema. Então, eu falei que tem algumas ressalvas em relação a essa nova política pública. Eu falo política pública porque já foi publicado e tal, então a gente já, não necessariamente uma lei, né? Fala de uma perspectiva mais ampla. Porque essas questões muito particulares levantam questionamentos e incertezas, né? Então, por exemplo, essa questão de como é que vai ser feita as cirurgias, né, nessa quantidade, como é que vai ser feita a parceria. Acaba que as minhas ressalvas, elas redundam muito nesse cuidado orçamentário e financeiro, propriamente dito, né? De como é que vai dar essa relação entre o privado e o público, se vai ter desvio, se vai ter superfaturamento. É a principal preocupação que me traz, porque infelizmente a gente vê a história acontecendo e vê essas coisas acontecendo. E a segunda também, que é tão importante quanto, e eu cheguei a citar muito en passant aqui também nas primeiras falas, é sobre se usar dessa política pública como um subterfúgio de uma precarização planejada do SUS para você justificar uma terceirização. Aí vem alguns especialistas falar, mas o SUS não pode ser terceirizado e tal. Beleza, mas a realidade é que acontece. Então temos muitas situações, muitas realidades estaduais, inclusive aqui em Brasília, que a saúde pública está, em dada maneira, não necessariamente 100% privatizada. Então nós temos aqui a atuação do IGS, que é uma entidade privada prestando serviço de saúde pública, né? Então, eu tenho essa preocupação, não apenas eu, mas pessoas envolvidas com trabalho e estudo de saúde pública nesse sentido, né? De você ter uma política pública com uma intenção nobre, mas ter um desvirtuamento por interesse pessoal
e usar disso como mais uma forma de você trazer a iniciativa privada, descredibilizar o SUS, sucatear para justificar a entrada de um privado, de uma entidade, qualquer que seja, né? Que aí você tem um desvio da finalidade da própria atuação. Então, são duas questões que me trazem preocupação, que a gente vai precisar acompanhar muito de perto, porque eu não cheguei a ver a audiência pública, né? Que foi realizada para o lançamento da emenda constitucional, não emenda não, medida provisória e tal, que traz ali algumas questões. E outro ponto também é que é uma política pública muito robusta, muito grande, uma transformação social muito grande, mas me parece que não se teve um diálogo com a sociedade como se deveria ter também. Então, não se tinha notícias, por exemplo, de audiências públicas para discutir os rumos e os direcionamentos dessa política pública. Uma medida provisória como essa e as medidas que são propostas aqui, elas demandariam uma ampla participação social dos mais diversos segmentos, representantes dos empresários, representantes dos médicos, representantes dos servidores da saúde, representantes dos pacientes, do consumidor, e assim vai, né? Voltamos à questão das ambulâncias aquáticas no Amazonas. Pois é. Não me parece, aí é uma coisa que eu preciso, de fato, investigar para ver se teve, mas não se tinha notícia de convocações para esse tipo de debate. Se teve, foi muito restrito, muito talvez ali numa bolha, que aí você fica, tá, e quem que participou? Né? E quais são os interesses que convergiram nessa conversa? Então, são questões assim muito pontuais, que não chega a ser um pessimismo, mas é um realismo que se tem que tomar cuidado e ficar atento, né? Para que uma coisa que é muito interessante não seja desvirtuada. Né? Então, é muito nesse sentido aí as minhas considerações assim, de cuidados com essa nova política pública. Doutora Alexandra, sobre as ressalvas? Pois é, eu sou um pouco mais romântica do que o Fabrício. Eu sou um pouquinho mais romântica que ele. Eu acho que, assim, concordo nesse ponto, acho que deveria ter tido uma conversa um pouco melhor com a sociedade, mas eu acho que talvez, como um legado da ministra Nízia, e ela é uma ministra muito técnica, né, advinda da Fiocruz, eu acredito que ela deve ter consultado o corpo técnico ali e ter visto a viabilidade, né, da implementação mesmo dessa política. E eu arrisco, assim, talvez daqui a um ano a gente converse de novo sobre isso, para a gente poder ver como que está a implementação efetivamente dessa política, mas eu arrisco dizer que talvez seja uma das políticas públicas mais... que eu tenho mais expectativas, né, que dos últimos anos, assim. O Mais Médicos foi uma política pública muito importante, que trouxe a possibilidade de muitos profissionais interiorizados, né, porque a gente tinha uma quantidade muito pequena de profissionais que queriam ir para o interior do Brasil, né, e nas regiões mais longínquas. Mas eu acho que essa questão do mais especialistas, né, se realmente funcionar como está previsto, realmente vai ser um divisor de águas, porque o que a gente vê todos os dias, e eu recebo todos os dias, e Fabrício também, pessoas reclamando, né, pessoas, tem 15, 20, 30 dias que eu estou na fila e não tem nem previsão do tratamento, pessoas internadas, né, aguardando procedimentos cirúrgicos, né, ocupando um leito à toa, porque a pessoa fica lá internada, por exemplo. Se você quebra a perna, quebra o fêmur, vai para o base, você fica ali pelo menos 20 dias aguardando uma cirurgia. É 20 dias que você está num leito, ocupando um leito de alguém que poderia fazer a cirurgia e já está indo embora. Então, assim, se isso realmente funcionar, se essa engrenagem realmente virar essa chavinha, a gente vai conseguir, depois de esgotar essa fila e trazer dignidade para essas pessoas, a gente vai poder realmente focar naquilo que o SUS é melhor em fazer, que é a atenção básica, né? Que é a medicina de família. É isso que a gente deveria focar, mas hoje a gente não consegue, porque a gente não consegue nem esvaziar, né, as pessoas que estão precisando fazer cirurgias simples, como cirurgia de catarata, cirurgias ortopédicas. Aqui em Brasília, como eu falei, não tem menos de 20 dias. Isso você quebrou o fêmur, você fica 20 dias internado. Assim, cirurgias ortopédicas que necessitam de pinos, de talas, enfim, tudo muito demorado. Então, a gente precisa, se realmente funcionar, e eu espero que funcione, estou fazendo minhas orações todas para que funcione realmente,
e daqui a um ano a gente vai poder mensurar se isso realmente deu certo ou não. Precisa esperar para ver como é que vai ser, né? Porque, como eu falei, tudo dando certo e, de fato, ser uma política pública muito positiva, ela vai mitigar uma grande desigualdade social que tem no país, né? E diminuir a dependência da população, por exemplo, a ter um plano de saúde, né? A população hoje em dia ela é dependente do plano de saúde, muitas vezes para ter acesso a tratamentos básicos, porque no SUS está com gargalo, né? Está em situações precárias, em especial nas questões das especialidades. Então, isso funcionando vai ser, assim, de fato, uma democratização mesmo de acesso à saúde e essa diminuição dessa dependência da população. Então, isso vai favorecer principalmente as camadas mais carentes, com menos acessibilidade, que não tem tanta acessibilidade assim ao serviço de saúde. Então vai ser, como eu falei, transformador da realidade social mesmo. Assim. Então vai ser uma política incrível e vai ser um legado e duradouro, com certeza. Um dado específico aqui, que eu vou pegar a título de exemplo, é que durante exatamente o evento o governo anunciou que iria adquirir mais de 120 aparelhos chamados aceleradores lineares até o ano que vem para tratamento de radioterapia. Inclusive, na época foi anunciado, não vejo a data aqui, mas que naquela sexta-feira 6 aparelhos teriam sido entregues na cidade de São Paulo, em Bauru, em Piracicaba, Curitiba, Rio de Janeiro e em Teresina. Eu tô com as ambulâncias na cabeça, então isso justamente me assusta um pouco. Aliás, ambulância, em termos de políticas públicas e escândalos também, há uma certa recorrência em relação a esse tipo de equipamento, né? Além da questão, que na verdade já foi abordada pelo doutor sobre essa questão política, da fiscalização, mas um outro ponto específico também. Entre algumas das reportagens que sempre acompanhamos, vou voltar para as ambulâncias, também ambulâncias localizadas sendo canibalizadas para se retirar peças para se colocar em outras. E isso acontece com o aparelho de radioterapia. Então, muitas vezes os aparelhos são comprados e distribuídos com um charme político, mas existe a questão da manutenção do sistema como um todo e, no caso, especificamente do ponto de vista técnico. Há alguma previsão com relação a isso? Porque eu entrego esses 120 aparelhos, mas com o uso intenso que é previsto em relação a eles, daqui a algum tempo eles vão começar a apresentar defeitos. Há alguma previsão nessas verbas ou na gestão com relação à política também de manutenção do sistema? Existem as verbas específicas, né, que são destinadas para manutenção. Então, assim, a gente tem verbas menores que os próprios hospitais eles podem se utilizar para esses pequenos reparos, né, que é o PDPAS. Obrigado, bem lembrado, Fabrício. Eu estava tentando lembrar da sigla e a sigla não veio. E eles são verbas que são destinadas até um valor específico para esses pequenos reparos. A importância justamente dessa informação, porque isso não é muito falado, na verdade, né? Não, e existe assim, porque as pessoas falam assim, mas não tem gás no hospital. Existe verba para que seja comprada a gás, para que seja esses pequenos reparos, essas pequenas coisas que precisam ser feitas, exatamente para que o gestor tenha essa autonomia de não deixar faltar ou não deixar aquele aparelho ficar. Agora, quando é uma coisa maior, por exemplo, uma reforma, quando é uma quantidade muito grande de material, aí efetivamente tem que ser uma compra coletiva, né, através de licitação, tudo bonitinho, conforme prevê a lei. Mas existe toda a forma de comprar e de prestar conta dessas verbas. Então, assim, existe sim e já está tudo preconizado. Então, é possível de fazer, é possível de colocar. Lógico que, considerando que você vai receber muito mais aparelhos, você vai precisar ter uma verba maior, né? Até para poder justificar aquilo que você já está fazendo ali. Então, existe sim, já tem previsão legal e dá para ser feito. Isso volta para a gestão. Exato, é isso que exatamente que eu ia falar. Voltamos exatamente, quer dizer, então, fazendo uma espécie de resumo, até para você que chegou agora em 104,7 FM. Na verdade, nós temos dinheiro disponível, nós temos políticas públicas, nós temos médicos em formação, nós temos a faca e o queijo, só que de vez em quando parece que desanda na afiação da faca e a gente desaprende a cortar. É a vontade política que eu falei, né, Cadu? Os profissionais do SUS, eles são altamente capacitados e altamente formados. O SUS ele tem um programa de formação continuada incrível, então o pessoal que trabalha no SUS, assim, de um conhecimento, inclusive, muitas vezes, de um conhecimento, de uma abrangência, às vezes, até maior do que aquele profissional que está na iniciativa privada. Porque o cara, sei lá, a pessoa da iniciativa privada, ele vai se
se focar naquilo que traz retorno financeiro. Afinal, a regra do jogo é essa, né? Então, por exemplo, para doenças raras, é difícil você encontrar um hospital, uma entidade privada que tem um foco no estudo, no cuidado e atenção a doenças raras. Por quê? É raro, não tem prevalência na população, logo não é lucrativo, né? Ou o tratamento é muito caro, só inacessível. Já no SUS não, você tem um grande estudo, muito aprofundado, centro de referência e tal, isso é uma questão importante. E aí a gente entra nessa questão da vontade política. Por quê? Não é incomum a nomeação de secretário adjunto, cargos, né, administrativos e tal, de pessoas que não são, às vezes, da área da saúde, né? Então já vimos casos, inclusive aqui em Brasília, de secretário de saúde que sequer era da área, sequer era médico, sequer era enfermeiro, era de outra especialidade, outra coisa, mas acabou indo lá atuar na pasta. Então, essa parte política, e aí a política e a gestão junto, acaba sendo fatores muito preponderantes, né? O cabide de emprego, nomeação de pessoas que não são especializadas, apadrinhamento, essas coisas todas, né? Além dessa descontinuidade, né? Como a gente citou também anteriormente. Então, mudou o governo, aí muda a secretaria inteira, muda todos os diretores de hospitais, muda toda a parte administrativa, começa tudo do zero, né? Então, essa é uma questão histórica, política e de gestão que se concatenam para trazer essas consequências, né? Infelizmente, a regra do jogo é essa, né? Mas, e apesar disso, o SUS ele ainda consegue prevalecer e crescer ainda, né? Imagina se a gente tivesse uma continuidade de política pública, gestão altamente especializada, que é o que as categorias lutam bastante. Vai nomear um secretário adjunto, vai nomear um secretário de saúde, um gestor, não sei o quê, pega alguém da carreira que conhece a realidade e tal, mas nem sempre é o que acontece. Como são cargos de confiança, acaba que você troca e precisamos ter gestores de carreira, né? A gente precisa ter o gestor de carreira, porque é aquela pessoa que vai ser especializada. E aí a gente tem a vantagem, como o Fabrício falou, que no Sistema Único de Saúde, né, ele não só incentiva, como ele subsidia, né, os treinamentos para os profissionais. Então, assim, a gente tem treinamentos caríssimos que são subsidiados pelo Sistema Único de Saúde para questões de doenças raras, para geneticistas, para várias coisas. Aqui em Brasília, inclusive, nós temos o maior centro de referência relacionado a doenças raras e o teste do pezinho. Aqui é o único que tem o teste do pezinho ampliado sem ser pago na rede privada. Então, qualquer criança que nasce aqui no DF, ela faz o teste do pezinho ampliado. Mais de 70 doenças. Inclusive, acho que 74 doenças que nós estamos detectando hoje, salvo engano, mas é 70 e alguma coisinha. Inclusive AME tipo 1 e tipo 2. O que é AME tipo 1 e tipo 2? É a atrofia muscular espinhal. É aquela doença que falta um cromossomo na criança e ela não desenvolve a tônus muscular, ela fica... O corpo vai paralisando em todos os músculos até paralisar o coração e morrer. Então, é aquela doença que ficou famosa por ter o medicamento mais caro do mundo. Que é a maior fatalidade infantil do mundo também com essa doença. E você conseguindo diagnosticar isso com o teste do pezinho, qual que é a vantagem? Houve a incorporação recente pela Conitec da medicação, né, do Zolgensma, para crianças até 6 meses com AME tipo 1. Então, se você diagnostica isso no teste do pezinho, essa criança já vai tomar essa medicação e vai curar. Porque essa medicação, ela cura, né? Ela cria, né? Ela é uma medicação genômica que faz o gene que falta nessa criança, ou que é defeituoso, ele é substituído pelo gene que vem nessa medicação. Então, ela fica normal. Então, ela vai conseguir andar, ela vai conseguir ter uma vida plena. Por que é importante tomar essa medicação antes dos 6 meses de idade? Porque depois dessa idade, né, ela vai cada vez perdendo mais. Chega um dado momento que não adianta mais nem tomar a medicação. Então, essa é a importância, né, da gente ter esse teste do pezinho ampliado. E essa política do Distrito Federal está sendo ampliada para todo o Brasil, inclusive, né, e a gente é referência para o país. Mas tudo subsidiado via Sistema Único de Saúde. Né? Daí a importância justamente do programa no sentido do objetivo. Aceleração ao atendimento em especialidades médicas no SUS. Exatamente. E a gente inclui aí os tratamentos de doenças raras, doenças crônicas, doenças autoimunes, né? E etc., que a gente pode dar dignidade de vida para essas pessoas. Faz tempo que eu não ouço a frase que era muito, para a qual se apelava muito,
até pelo menos da década de 80, 90, e que era uma referência, inclusive, ao fato da precariedade que você tinha na capital da República nas décadas que se seguiram a inauguração, pelas dificuldades de transporte, e não existia internet, nada disso, e de se dizer que o melhor sistema de saúde de Brasília era a ponte aérea, né? Do ponto de vista, não apenas de Brasília, mas do Brasil como um todo, nós podemos dizer, fiz a referência agora há pouco, ao queijo e à faca, que às vezes a gente perde um pouco do jeitinho de cortar. Do ponto de vista de acesso a tecnologias, ao que há de mais moderno no mundo em termos de diagnóstico, em termos de aplicação de remédios, de cirurgias, nós temos acesso a isso hoje em dia, podemos dizer algo nesse sentido. O que nem sempre dá certo é justamente a aplicação. Mas nós temos sim acesso ao que é de bom no mundo em termos de medicina? Acesso tem, mas a disponibilização não necessariamente é tão rápida, né? Então, a incorporação de novas tecnologias, de novos tratamentos no SUS, ele passa por todo um processo administrativo, né? Que é a incorporação por via da Conitec. Para fazer uma comparação bem rasa, assim, a Conitec é como se fosse tipo um trabalho parecido com a Anvisa, né? A Anvisa ela faz os estudos de viabilidade, de segurança, eficácia para incorporar no mercado interno. A Conitec faz uma atuação parecida para incorporar o fornecimento pelo SUS. E aí entrou no SUS, é gratuito para todo mundo e pelo menos assim, idealmente acessível, né? Então, a incorporação e a atualização, né, desse leque de ofertas do SUS nem sempre acompanha a ponta de lança da tecnologia, até porque os avanços eles é praticamente semestral, né? A cada 6 meses você tem um salto, né, de tecnologias, tratamentos e tal. Então, o acesso temos sim, mas claro que tem todo um trabalho administrativo por trás e que nem sempre é tão célere assim, né? Então, por exemplo, a questão do Zolgensma, né? Foi um processo que levou anos, né? Enquanto isso estava sendo discutido judicialmente, né? Teve todo um frisson, né? Sobre a questão inclusive do aumento das ações específicas de fornecimento, até que o SUS finalmente fez a incorporação. E aí foi grande parte por vontade política, né? O lobby, advocacy e tal, e acabou trazendo essa atualização. Então, acesso nós temos, mas ele precisa passar por um procedimento, por um processo. O protocolo ele é muito bem estruturado, né? Mas ele é muito mais lento do que deveria, né? E assim, a gente sempre fala que muitas vezes vai ter que se procurar a justiça, porque para muitos tratamentos novos, inovadores, ou que ainda não foram incorporados, vai ter que ser via judicial, porque efetivamente o SUS ele não consegue acompanhar a evolução da medicina. Nem os planos de saúde conseguem, né? Que dirá nosso Sistema Único de Saúde, que tem que passar por todos esses percalços, e assim, que não são errados, porque precisa... o SUS ele tem que pensar muito mais de forma macro do que micro. Então, assim, ele pensa na maior quantidade de pessoas que ele vai poder atender. Então, é muito complexo, inclusive, quando acontece lá no escritório da gente ter que judicializar ações contra o Sistema Único de Saúde, a gente quase que exclusivamente sempre judicializa contra a União. Por quê? Porque se eu judicializo contra um pequeno município, né, contra uma Secretaria de Saúde local, a depender da situação, eu inviabilizo o tratamento de todo mundo daquele município. Tem municípios aqui no Brasil que a gente tem uma verba mensal de R$50 mil. Então, já pensou se eu peço uma medicação de AME para esse pequeno município, bloqueio os valores desse município para pagar essa medicação, eu bloqueio o valor anual desse município. Então, eu inviabilizo que todas as outras pessoas daquele município ou daquele estado tenham acesso à saúde. Então, quase que exclusivamente quando eu tenho medicamentos de alto custo, eu judicializo contra a União, porque hoje a gente já tem entendimento firmado do STF, inclusive, de que eles são subsidiários, né? Tem a relação ali solidária com relação a a competência, né? E do que tem que ser feito, e de quem responde, quem não responde. Então, o ideal é que se faça dessa forma. Agora, quando é uma coisa pequena, né? Como é uma insulina, aí vale a pena judicializar direto contra o Estado, contra o município. Parece que adivinhou, a minha próxima pergunta era justamente com relação aos medicamentos de alto custo. De vez em quando sai uma notícia em relação a um processo, justamente, um medicamento extremamente caro. Como é que está essa situação atualmente? Pode falar. Não, eu ia falar só que hoje a gente tem o tema 1234, que pacificou essa questão, né, principalmente com relação aos valores. Hoje, obrigatoriamente, valores acima de R$210 mil, né? 210 salários mínimos. 10 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser judicializados contra a União.
Então, justamente por essa questão tem que desse chamar a cuidado União, orçamentário. exatamente, por causa da questão orçamentária. Abaixo disso, aí você pode escolher. O ideal é que você chame todos os entes, né? Se for Estado e município, né? A União junto também, porque eles são solidários ali no comprimento. A grande maioria dos medicamentos caros, de alto custo, né? A União já vem fazendo parcerias, né? E comprando de forma mesmo que não incorporados, né? Por exemplo, como a gente tem o Foxzogo, né? A própria medicação para AME, o Trikafta, que foi recentemente incorporado, mas não era. Então, a gente tem medicações que são aquelas para Duchenne também. Qual é o nome da medicação? Elevides, né? Que é uma medicação também muito cara. Então, isso a União já vem se precavendo com relação a isso e vem até montando estoques, porque sabe que vai vir as ações judiciais, né? E assim, os juízes, de certa forma, quando veem essas situações muito individualizadas, né? De situações muito difíceis, né? Eles acabam concedendo as liminares, porque a gente está falando ali em uma questão muito específica, né, de pessoas que podem vir a óbito por conta da não utilização dessas medicações. A questão dos medicamentos de alto custo é complexo, porque nem sempre as pessoas conseguem entender a complexidade de fato, né? Porque, por um lado, você tem, às vezes, um medicamento milionário, né? E sempre se usa muito aquela argumentação de, se eu atender aquele paciente, eu vou ficar com 5 mil sem atendimento. Né? Eu falo, não, é bem assim, porque se você não atender esse primeiro aqui, os 5 mil vão continuar sem aspirina no posto, porque o problema é política e gestão, não é grana, não é falta de orçamento, né? Mas porque essa discussão do medicamento de alto custo, principalmente quando você começa a entrar em questões de grupos mais vulneráveis, mais invisibilizados, minorizados, você tem choques de direito muito, muito importantes ali, discussões que até hoje o STF já tem alguns temas, né? Vocês conhecem bem que o tema 234, o tema 6, o tema 500 e tal, né? Tem diversos temas que tentam ali direcionar um caminho mais específico para a concretização desse direito, mas não tem uma resposta fácil, né? Porque eu entendo, beleza, você vai fazer um medicamento que custa R$1 milhão, vai impactar no orçamento da saúde? Vai, mas aí, por outro lado, você vai deixar aquela pessoa morrer? Por conta disso, aí você vai reduzir a discussão da questão de uma dignidade, de prolongamento da vida, de vida plena, a meramente questões orçamentárias. Aí, né, então, são choques de direitos e de entendimentos e princípios muito complexos que o judiciário ainda não chegou num consenso, digamos, e eu acho que nunca vai chegar, porque qualquer que seja o consenso, em dada maneira ele vai ser injusto. Se você focar totalmente no paciente, falar assim, o paciente tem direito irrestrito ao acesso e tal, vai ser, de certa forma, pode ser considerado injusto em relação à maioria, em relação à questão do orçamentário, responsabilidade fiscal. Se você foca só num cuidado do Estado e depender de indivíduo, vai ser injusto, porque essa questão, qual é o valor da vida, até onde vai a dignidade, então é um equilíbrio assim, muito complicado, e eu acho que a gente não vai chegar a uma resposta tão cedo, porque qualquer que seja o caminho, poderá ser considerado uma injustiça ou uma iniquidade. Nesse sentido, eu vou voltar àquele dado que eu usei no início do programa, 370 mil óbitos por ano por doenças não transmissíveis relacionadas a atraso no diagnóstico. Uhum. Há uma judicialização dessa questão, ou seja, o indivíduo que está na fila e vou fazer uma alegação que com certeza é apresentada, o direito constitucional à saúde não está sendo cumprido e ela está na fila e não foi atendida. Isso tem havido judicialização, tem havido decisões nesse sentido? Como é que se situa isso do ponto de vista jurídico? O problema é a questão da prova, né? Essa é a questão mais difícil quando você fala de uma fila. E por isso a importância dessa implementação desse sistema, onde você vai conseguir verificar o local da fila onde você está. Porque hoje, aqui em Brasília, nós temos um sistema implementado, né, que foi implementado durante a Covid, que você consegue, inclusive, ver vaga de UTI, você consegue saber onde tem vaga, onde não tem. É um painel de situação. É o InfoSaúde. Ele é muito bom. Que é incrível. Você não consegue saber a pessoa específica, tá? Mas se você tem um acesso, cada paciente tem um acesso específico e consegue verificar o seu lugar na fila. Mas se eu, Alexandra, quiser saber como está a situação da saúde no Distrito Federal, eu consigo saber quantos leitos de UTI estão ocupados, quantos leitos SUS a gente está utilizando, em que hospital. Não dá para saber individualizado que aquele paciente, o seu José, está no hospital
no HRT, por exemplo, mas eu consigo saber quantos estão ocupados, que tipo de leitos estão sendo utilizados, inclusive os leitos na rede privada, SUS, se estão ocupados, se não estão, quais que estão ocupados, né? Porque a gente tem convênios, né, do SUS com hospitais privados aqui no Distrito Federal. Então, isso é importante para que a gente consiga judicializar. Porque como é que eu vou dizer que eu não fui chamado, que em que lugar da fila eu estou, que vai demorar para eu ser chamado, para eu entrar com uma ação judicial, que a primeira coisa que o juiz pergunta é, peraí, cadê a negativa administrativa? Cadê a demora do Estado na prestação desse serviço? Se você não consegue ter acesso a essas informações. Então, essa questão da prova é importante. O acesso a um diagnóstico é um dos principais desafios enfrentados por qualquer paciente, seja na rede pública ou na rede privada. Aí a gente volta em situações, por exemplo, deficiências, algumas doenças raras, cânceres e tal. Esse diagnóstico é o primeiro grande gargalho, grande desafio dos pacientes, né? Então, não à toa esse número tão alto de mortes evitáveis, né? Pela falta de diagnóstico. E um ponto importante que é para se ressaltar é que isso, claro, acaba, de dada maneira, desaguando no judiciário, né? Essa questão da dificuldade de diagnóstico, dificuldade de acesso, de início de tratamento. Só que o judiciário tem tomado um cuidado muito importante desse respeito à fila, né? A fila do SUS. Então, o judiciário, qual que é o trabalho dele? É confirmar que aquele paciente, aquela pessoa, esteja devidamente colocada na fila na sua classificação correta, né? Que não esteja nem preterido e nem preferido. Por que isso? Porque senão você iria privilegiar quem tem, por exemplo, mais recurso financeiro, pode contratar grandes advogados, vai passar na frente de pessoas mais pobres, por exemplo. Isso seria uma injustiça, uma iniquidade, né? Então, o cuidado do judiciário é isso, é garantir que a pessoa esteja na fila, no seu local de direito, na sua classificação correta e garantir que essa classificação seja seguida, não para passar à frente de ninguém, né? Então, situações mais raras em que se tem uma liminar de determinação de uma cirurgia imediata, por exemplo, pelo SUS ou no hospital particular, normalmente é em situações muito gravosas, extremamente urgentes, que o paciente não pode esperar, de fato, né, uma situação de vida ou morte. Aí tem a determinação de uma realização imediata de cirurgia. Mas até em situações mais urgentes, que não tem esse risco de vida tão iminente, tão imediato, o cuidado é isso, é de você estar regulado, né? Que a fila do SUS é a regulação, né? Que você esteja regulado na sua classificação correta de acordo com o seu quadro clínico. Como o cidadão pode acompanhar a implementação dessas medidas daqui para frente? É possível se fazer... Por exemplo, estou aqui, fiz a entrevista hoje, eu gostaria de acompanhar nos próximos meses. Quais os sistemas, como é que funciona isso no sentido de fazer esse acompanhamento? Acompanhar os canais do Ministério da Saúde, que eles vão colocando as informações, né? E a gente tem também os órgãos de controle, que fazem principalmente o Ministério Público, né? Aqui em Brasília nós temos o Ministério Público que tem também um painel de situação que também tem essas implementações, mas em geral através dos canais do Ministério da Saúde, porque aí a gente consegue ter essas informações, porque eles vão alimentando, né, através do portal da transparência, essas informações. Agora, no caso do paciente, é importante também que ele faça o acompanhamento da própria situação. Nesse sentido, eu volto à pergunta anterior. É possível ter acesso aos seus próprios diagnósticos ou o sistema ainda dificulta o seu local na fila, a problemática que você tem? É possível o paciente se aparelhar em relação a essa situação? A gente não tem um sistema integrado ainda, né? Esse sistema está sendo implementado agora e vai ser gerenciado pelo Ministério da Saúde. A gente tem alguns estados que têm algumas informações, mas não são todos. Aqui em Brasília nós temos o InfoSaúde, mas a grande maioria dos estados não tem. Mas o paciente que faz acompanhamento pelo SUS, né, então nasce no posto de saúde da sua região, ali no seu postinho do bairro, por mais que não tenha esse acesso amplo a essa informação de forma irrestrita, né, nas redes sociais, ele consegue ter acesso a isso diretamente no posto, né? Então chega na unidade de saúde, na unidade de saúde que está sendo atendido, ali ele pode fazer a consulta, pode perguntar para os profissionais que eles conseguem fazer essa pesquisa pelos sistemas internos também, né? Então muitas vezes essa informação de como é que está a minha classificação, se eu avancei, se não, tal, é possível ir pessoalmente na unidade de saúde. E normalmente eles passam essa informação? Sim, claro. Né? É direito do paciente, direito né? do paciente. Ter direito, né? O que não se pode é passar informação de terceiros, mas para você diretamente, né, para o paciente diretamente, é inclusive direito do paciente ter acesso a isso. Vacinação também, bom, isso agora eu levo um tempo a pergunta no final do programa, isso dá um programa à parte, inclusive
Até porque tem havido dados alarmantes, e aí já falando no papel do paciente em relação à situação, em relação ao papel do cidadão, a baixa cobertura vacinal que tem havido, não em função da disponibilização das vacinas, mas em função da procura por parte do cidadão em relação a essa vacinação. Bom, isso dá um programa à parte, né? Completamente. E muito polêmico. E muito polêmico, porque pós-Covid a gente teve aí uma política anti-vax, né, e etc., que foi muito maléfica, né, para nós brasileiros, e a gente está aí tendo surto de sarampo, né, doença erradicada que nós tínhamos anteriormente aqui no nosso país. Nós temos crianças morrendo de sarampo, de pólio, né, a pólio questões tá voltando forte. Voltando forte, Olha, assim. Impressionante um negócio desse. Surreal. E assim, não tem muito o que ser feito, porque a nossa política vacinal ela é obrigatória, mas ela não é mandatória. Então ninguém vai na sua casa botar uma arma na sua cabeça e mandar você vacinar. Mas você vai ter os riscos inerentes à não vacinação. Então, aquele pai que não vacina seu filho, e aí, acabando o programa aqui já para finalizando isso, ele pode ser responsabilizado por maus tratos, porque é direito da criança e é inalienável. Ele não pode decidir não vacinar o seu filho. Né? Se ele não quiser tomar a vacina, ok, ele vai ter as sanções, né? Então, por exemplo, para tomar posse em concurso público, questões de viagens e etc. Mas aí a pessoa escolhe, né? Ela tem esse direito de escolher ou não. E aí dá um programa só para isso. Já ficou praticamente cenas do próximo capítulo, ou pelo menos de um dos próximos programas. Com certeza. Doutora Alexandra Moreski, advogada especialista em Direito à Saúde, doutor Fabrício Reis, advogado especializado no Direito à Saúde e Paciente. No intervalo aqui já surgiram até outras pautas relacionadas a isso, e nós vamos justamente elaborar isso para que você, amigo da Rádio Justiça, possa nos acompanhar. Queria agradecer muito a participação de ambos aqui conosco na Rádio Justiça, e agradecendo já na expectativa dessas outras pautas. Nós estamos agora a 16 horas e 59 minutos, essa é a Rádio Justiça e você está no Justiça na Tarde, que está acabando agora. Continue na nossa programação com todas as informações para você, cidadão brasileiro. Aqui você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.